Saudações canceladas, tudo bom com vocês? Olha, hoje o tema é uma coisa que a gente promete trazer há muito tempo, mas a gente sempre arruma uma desculpa pra adiar, né? Por N motivos, mas chegou, né? Por N motivos. E o principal motivo é que você não queria tocar nesse assunto de qualquer jeito, num jeito muito Oliveira, que você cita o troço e segue em frente. Sim, de um jeito com muitos parênteses que eu não fecho, né? Sim. Tá. Aí o que acontece? O Eli falou pra mim, Agatha, eu tô sentindo você muito passiva aqui no programa, no podcast, nos vídeos. Aí eu queria ver você mais ativa. Aí, primeiramente, eu acho essa fala o quê? Genocida, né? Aham. Mas por bem ou por mal, hoje vai ser o dia que eu vou dormir sem voz. Já tô meio sem voz, vou dormir totalmente sem voz. Mas por quê? Qual é esse assunto ali? Que eu estava meio que fugindo, mas que eu pude dizer, não, esse momento eu vou ser ativa realmente, mas daí quando eu terminar de gravar eu volto a ser passiva, como eu sempre fui. Em primeiro lugar, sobre o que eu falei, foi um pouco assim, jogando fora, mas foi na intenção de te inspirar a ser mais proativa, mas por outro lado, você sempre é mais proativa do que eu, porque você disse Sim. desse troço todo. Sim, Então, sim. Eu converso com convidado, eu faço roteiro, planejo sim. tudo. Então, eu tenho plena consciência de que eu não estou em nenhuma posição de cobrar trabalho de você. Era mais uma questão de te estimular, como adiantou, pelo visto funcionou, te estimular a tomar a frente das coisas, na hora da gente conversar, inclusive, com os convidados. Essa era a minha intenção. Uhum. Mas eu estou muito satisfeito com o seu trabalho, Agatha. Muito obrigada. Agora que você já fez isso, né, esse controle de danos, conta aí para os inscritos, para quem tá ouvindo, qual é esse tema? Bem, eu já deixei a deixa ótimo, mas eu falei isso pelo menos 2 vezes, eu me lembro. E é sobre os tipos de transexuais. E a gente aqui nesse podcast, a gente não vai falar transgênero, até Não, porque a gente não não. acredita em separar sexo de gênero. A gente acredita que ou sexo e gênero são sinônimos, ou a gente deixa gênero um pouco para lá, porque é uma palavra tão surrada e abusada, que se a gente conseguir reinterpretar as coisas em termos de sexo, pelo menos fica um pouco mais objetivo. Uhum, ok. Basicamente, o tema é meio que discutir as fronteiras etiológicas, ou seja, das causas da transexualidade, disforia, polêmicas dentro disso, né? Só você falar em tipos já é uma polêmica em si. Quais são esses tipos? Aí é mais polêmica ainda. Uhum. O episódio pode ser que ele fique longo, mas ainda assim vão ficar lacunas. A gente vai falar sobre um apanhado geral, porque seria humanamente impossível tentar tocar em cada detalhezinho. Então, com certeza, algumas coisas ficam de fora, porém, o básico do básico a gente tem que trazer aqui. Sim. Eu E acho que a maior parte do que eu vou falar aqui se refere um pouco também à experiência de mulheres transexuais nasceram do sexo masculino, não só porque é mais fácil para mim navegar nisso, como porque a própria medicina e a ciência no geral, se você parar para pensar, sempre estudou mais e se atentou mais ao sexo masculino em certas coisas, o que inclui mulheres trans. Você não acha isso? acho, mas você está dizendo o que com isso? Que o patriarcado controlou isso? Não, eu não estou dando fato aqui. O juízo de valor, a pessoa noiada que está escutando o que cria na cabeça dela, entendeu? Ok. Pois para dar um pouco de atenuação nesse, atribuir as coisas ao patriarcado, a conspiração do patriarcado aqui, tem mais desse tipo. Historicamente, mudou. Da mudança a gente já falou. A gente tem 4 horas de boletim Toblock sobre o contágio social de identidades LGBT, além de 2 textos adicionais meus lá na Gazeta do Povo. Então, da mudança a gente já Uhum, falou, que foi a inversão do sexo de partida, digamos assim, daquelas pessoas que se dizem trans, especialmente transgênero hoje em dia. Mas historicamente sempre teve mais do sexo masculino que quer mudar de sexo para o feminino. Então, quando você quer estudar cientificamente um assunto, você tem que fazer amostras, você tem que ter amostras representativas e você vai pelo que é mais comum, né? Então, se é uhum, mais comum que tenha pessoas com disforia que são do sexo natal masculino, é isso que você vai ter para trabalhar. Mas uhum. é verdade que tem uma negligência com o estudo até do organismo feminino e Sim, que sim. é assustadoramente recente o quanto do clitóris foi descoberto Aham. internamente ao corpo feminino. Tudo isso é verdade. Eu E só não querendo acho. ou não, Sim. eu não falo só que, ó, tem mais coisas sobre mulheres trans do que homens trans. Cara, sempre tiveram mais estudos sobre homens gays do que mulheres lésbicas. Uhum. O Felipe dá um meia-culpa sobre isso no episódio sobre atratividades, fala sobre essa questão da amostra, que se for
muito pequena, às vezes nem vale a pena tentar fazer o estudo, mas sim, no geral, eu sempre percebi isso. E os homens gays serem mais estudados não é um exemplo a favor da conspiração do patriarcado, é pelo contrário, porque Uhum, até na Inglaterra, o que era crime era sodomia, era uhum. sexo homossexual entre homens, não entre as mulheres era mais ignorado e tal. Na verdade, o alvo de criminalização, até eu diria mais da discriminação, eram os homens gays. A razão deles serem mais estudados que as lésbicas, mais uma vez, é porque eles são mais comuns do que as lésbicas. E às vezes, no comecinho, eram estudados com aquela segunda ou primeira intenção de encontrar uma cura. Então é claro que a Uhum, literatura vai ser mais robusta nesse sentido. exato. Mas antes de eu começar a falar sobre disforia necessariamente, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua história com transexualidade? Tipo, em que momento na sua vida você percebeu, descobriu que essa coisa existia? Em que momento você começou a querer estudar sobre isso? Certo momento, conta aí a sua experiência. Meu primeiro contato com trans provavelmente foi a TV, o Silvio Santos com as transformistas dele, que são um grupo já heterogêneo, que ali vai ter drag queen, e drag queens tipicamente são homens gays que não têm interesse de transicionar, é só uma coisa performativa. Vai ter travesti, vai ter mulher trans, e aí a distinção, se há algum entre essas duas coisas, é muito complicado e a gente já tocou nisso um pouquinho. Então foi provavelmente esse o meu primeiro contato. Esses programas de TV, geralmente no domingo tinha concurso. Aí eu falei, então tem pessoas de um sexo que preferem expressão no outro sexo. Aí salta uns 20 anos aí. Uns 20 anos e alguns quilos. 20 anos e 20 quilos. E foi engraçado, que eu já estava no mestrado da URGS quando surgiu a pergunta, na verdade, alguém perguntou se ser gay tinha alguma coisa com genética. E eu, apesar de ser gay e já estar fora do armário, eu não tinha ainda pensado nisso. E aí eu fui procurar literatura e eu fiz o rascunho do que virou, anos depois, a minha resposta ao Silas Malafaia. E aí, na minha resposta ao Silas Malafaia, eu menciono identidade de gênero. Então eu estava antenadinho com a terminologia bem até do ativismo, que é identidade de gênero não é idêntica a orientação sexual e tal e tal. E tem o seu valor didático, eu acho, esses termos, apesar da minha opinião hoje sobre gênero. E aí, em 2014, foi importante que eu sentei para estudar em mais detalhe a transexualidade, porque eu fui convidado para palestrar a respeito para o Sindicato de Professores do Estado do Espírito Santo. Me trouxeram lá da Inglaterra para eu palestrar. E aí eu me debrucei mais na questão, achei aquela revisão do Ayman Bauer, Jake Swap, que eu estou sempre citando. E é isso, essa é a minha experiência. E eu mesmo, como quando menino, não tive disforia, mas eu tive expressões atípicas para o meu sexo, como uma vez, pelo menos, ter botado um vestidinho lá para brincar. E era só uma brincadeira e tal. Foi só isso. Contigo não foi a mesma história. Então, você conte a sua. Antes de eu falar sobre a minha, é que eu estava olhandinho aqui o slide que você usou em 2014 para fazer uma palestrinha sobre transexualidade. Você tem que explicar pro pessoal assim o básico do básico. Aí você começa falando sobre vespas intersexo. Aí eu fico pensando, o povo assistindo, tipo, peraí, o que é isso? Eu trouxe isso, realmente é perigoso do ponto de vista de confundir o público, mas eu trouxe isso para ilustrar como na biologia a coisa não é tão estanque quanto pode parecer. É verdade que tem um binário sexual e tal. Eu estava mostrando algumas exceções, então se há exceções, não é tão surpreendente que aconteça transexualidade na nossa espécie. Aí outra exceção que eu mostrei é do cavalo marinho, por exemplo, que é o macho que engravida, que ele tem um órgão especializado para carregar os filhotinhos e ele que dá a luz a eles. Então, era como mostrar que a biologia é uma ciência de exceções, apesar de, como ciência, ela tem a obrigação de procurar os padrões, Uhum, ela é uma ciência menos dura, digamos assim, que a física. Então, é importante que se saiba das exceções, mas se você quer fazer pesquisa em biologia só interessado em exceções, não vai dar certo. Tem que uhum. saber os padrões. E como é que era essa vespa intersexo? Só Então, explica. esse caso, na verdade, eu tropecei nele fazendo minha pesquisa em Cambridge, e lá eu estudei 3 bactérias que são capazes de manipular a reprodução dos artrópodes, insetos, aracnídeos e até crustáceos. E uma das mais importantes dessas bactérias é a Wolbachia. Ela é até mencionada num jogo aí, acho que é aquele que tem o Solid Snake. Delícia. E
E no caso dessa vespinha, é a Wolbachia, a presença da Wolbachia, mas também com estresse térmico, dá uma enorme variedade de fenótipos intersexuais. Então você tem, por exemplo, na espécie sem a presença da bactéria e sem o estresse térmico, você tem um tipo de antena que é só os machos que têm, é uma antena com pomponzinho. Aí Uhum. você tinha indivíduos afetados pela bactéria e pela temperatura, você tinha com a genitália feminina e os pomponzinhos lá na antena. Daí, às Uhum. vezes você tem só uma antena com pomponzinho e a outra sem. Inclusive, tem animais com simetria bilateral, tem uns organismos raríssimos, que é metade do corpo é fêmea e metade é macho. Isso Meu Deus, acontece. é o não binário, você encontrou. Você Sim. encontrou o não binário na natureza, finalmente. A gente chama de ginandromorfos. Que Aham. E é aí a porque gente. também é um termo técnico para falar sobre a morfologia de mulheres trans. Mas isso é outro episódio, É eu não vou outra falar coisa. sobre É isso, outro não. episódio, tem também as borboletinhas com o padrão masculino no lado das asas, da direita, e o feminino no lado esquerdo. Tem esse tipo Uhum. de coisa. Então, a Wolbachia é uma bactéria transexualizadora também. Esses casos é Uhum. intersexo, mas ela também faz a transexualização dos hospedeiros. Então, em muitos casos, ela transforma os machos em fêmeas. Por quê? Porque ela vive nos óvulos. Então, é bom Uhum. para ela que tenha fêmeas, então a seleção natural favorece essa capacidade, em alguns casos, dela transformar machos em fêmeas. Então é um caso de transexualização natural, que é, no caso, é guiado pelos interesses de uma bactéria, né? Tá, onde é que eu encontro essa bactéria que eu quero dar uma lambida? Infelizmente, ela só faz isso em artrópodos, Ah, infelizmente, né? e se eu me E, identificar como artrópode? Aí dá certo. pode ser. Artrópode do gênero, Você quer eu ser a consigo? lagosta do Jordan Peterson? Não, quero nós não. Não. Então, aí a Wolbach, ela é importante, inclusive a minha pesquisa ainda é, o meu artigo de 2015, a melhor aferição de quão presente é essa bactéria na natureza. No meu doutorado lá, eu fiz uma planilha que tinha 11 mil linhas, cada linha era uma população de artrópodos. E aí que foi testado com o método PCR, o mesmo aí dos testes de Covid, claro que com outros parâmetros, para a presença dessas três bactérias. Enfim, e aí para humanos ela é importante, por exemplo, porque ela poderia ser um caminho para achar talvez uma cura para filariose, para elefantíase. Então, Outra coisa muito legal que tem nesse slide seu é que você foi uma pessoa assim, vanguardista, inovadora, que você antecipou o Twitter antes disso acontecer no Twitter. Que você falou sobre o pênis feminino, a sim, ginossoma. Hoje é, em dia, quem fala em pênis feminino não é exatamente isso, mas na sua época, o que é que era? o pênis feminino é meio que literal, é um piolho das cavernas lá da Bahia. Eu chamo de piolho porque ele é parte do grande grupo de insetos que inclui os piolhos, mas ele não afeta humanos, ele não tá afim de sugar nosso sangue. Então, ele mora lá nas cavernas, ele é branquinho, como é comum nos bichos cavernícolas, exceto se for anão da série de Seus Anéis da Amazon, esse é o assunto. E lá tem uma inversão completa de papéis, provavelmente uma inversão da seleção sexual. Nas aves, por exemplo, acontece muito do macho ser o mais vistoso, plumoso, colorido, como é o caso do pavão, que é o caso clássico, até o Darwin pensou nele. Mas até nas aves tem uma inversão também de seleção sexual. Tem um grupo de aves em que são as fêmeas que são mais coloridas e os machos escolhem elas. E nesse inseto, chama Neutrogla curvata. E a fêmea desenvolveu um pênis feminino, acho que é a falossoma, acho que é o contrário do que você falou. E o macho desenvolveu uma vagina masculina, que chama ginossoma. Então, uma cavidade, e lá dentro dessa cavidade que tem o esperma do macho. Tem o espermatóforo, que é um pacotinho cheio de espermatozoides. Aí a fêmea introduz o falossoma na ginossoma do macho, captura esse negócio e ela faz o vucu-vucu dela lá, entendeu? Então, é um pegging natural. Eu- Pra quem Não não pesquise, não, não. Desde já não, não pesquisem. Não escutem o Oliveira, não pesquisem. pesquisem o que é pegging. Ok, então, para resumir, exceção da exceção. Então, como eu estava dizendo, na biologia tem exceções. Essa é uma das mais interessantes, que é um Aham. caso de inversão da seleção sexual, e que é a fêmea que penetra o macho. Mas ainda Legal. é espermatozoide e óvulo a história. Uhum, Só, sim, sim, né? continua assim. Mas peraí, você fez a resposta Malafaia em que ano? 2013, vai fazer 10 anos daqui a alguns meses. Ok, Fevereiro. aham, eu tô perguntando porque o Slade é de 2014 e você tem uma provocação a ele, porque Ah, é? você traz o caso do lagarto do Vietnã, que não Sim. existe macho na espécie, todas são fêmeas, e aí você colocou um outdoor do Malafaia falando em favor da família e preservação da espécie réptil. Deus fez fêmea e fêmea.
Adorei essa provocação, eu lembrava vagamente dela. Você fez, e é com a cara do Malafaia mesmo. Eu achei muito corajoso da sua parte. Eu photoshopei um outdoor real que ele fez, né? Sim, sim, com certeza. Tá, mas ok, voltando sobre mim. Sabe que, eu juro por Deus, eu não lembro qual foi o momento exato que eu soube que era algo que existia, porque naturalmente era uma coisa que eu imaginava na minha cabeça antes de ter um vocabulário sobre. Eu acho que para uma pessoa que não sentia disforia nunca, ela só vai pensar, então pode ser que alguém queira fazer isso na fase adulta quando ela descobre que isso existe, ou se for adolescente, enfim. Se você tem disforia, é algo que você imagina de antemão e aí descobre que é possível na prática, tá? Então, eu sei que desde criança eu não tinha vocabulário para isso, mas eu sei que eu me projetava no mundo enquanto uma menina. Tanto no nível comportamental, que é comum para gays também, como no nível estético, eu acho. Porque quando você é criança, você não tem muitos caracteres sexuais desenvolvidos. É bem parecido. Só que aí você conseguia projetar no futuro. Então, eu não conseguia pensar, eu quero envelhecer e eu quero ser um velhinho. Não, eu quero envelhecer, eu quero ser uma velhinha, entende? Um troço muito doido. É estranho. E eu acho que eu só comecei a me interessar sobre, porque no começo eu era bem, não sabia de nada, então eu comprava o que a Tiffany falava. Então, tudo é construção social, se identifique com o que você quiser, etc. Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a ver uns discursos esquisitos de, não, porque a heterossexualidade também é uma construção social e todo mundo é bissexual e etc. E essas coisas começaram a aparecer. Aí eu lembro que o primeiro texto, eu acho, do Chibolete que eu li era sobre o Foucault e sobre a questão do essencialismo, com o construcionismo. Então, né? Aí eu vou falar sobre isso depois. Tá. Mas o tema que a gente vai trazer aqui, um tema bem cabuloso, foi o que fez a gente começar a interagir entre nós. Então, se você quer saber como é que eu e a Aline nos conhecemos, você espera que daqui a pouco eu conto pra vocês. A Mas minha vamos... versão eles ouviram, a sua eu acho que nem eu ouvi. Realmente ninguém ouviu a versão. Tá, mas voltando, né? Eu falei pra você que quando você é criança é comum que gays e pessoas que vão ser mulheres trans sejam tão parecidas comportamentalmente que não dá pra diferenciar. Você costuma diferenciar a partir da puberdade, porque um grupo vai dizer, estou ok, eu quero isso aqui, está legal, e o outro vai ficar, isso não está legal, o meu corpo não está fazendo o que eu achei que meu corpo faria, entende? Tem essa intersecção. O que é que seria disforia? Para usar os termos do DSM-5, que tá vindo agora a revisão de literatura, o que a revisão de literatura faz? Ela quer apagar a palavra sexo ao máximo e trocar para gênero. Ela não quer nem falar sobre hormônios cruzados, que tá entendendo que uma pessoa que é do sexo masculino, quer transicionar para o feminino, vai estar fazendo uma terapia hormonal que é cruzada. Só que falar em cruzada implica dizer que é binário. Aí não pode. Aí corta e diz, não, é uma hormonização de afirmação de gênero. Ai, que saco. Eu me estressei tanto com essa revisão. Aí eu vou falar como tá no DSM-5 original. Aí vocês saibam que o que mudou na revisão de literatura é que tiraram menções a sexo, deixaram tudo gênero, tudo afirmação de gênero, que é para poder incluir, se você for não binário, então não é necessariamente isso. Mas até se você for não binário, for do sexo feminino e quer ter características do sexo masculino, tu vai tomar testosterona, que é o hormônio cruzado pro seu sexo. Ou seja, continua assim. Então, o papo de que é o hormônio da afirmação de gênero não funciona. Boa sorte para os psiquiatras que estão querendo deletar a biologia da área deles. Boa sorte. Muito boa sorte mesmo. Mas enfim, para usar os termos do DSM-5, que ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele vai descrever como um descontentamento afetivo-cognitivo de um indivíduo com o gênero designado. Aí beleza, respira. Ou um sofrimento que pode acompanhar a incongruência de um gênero experimentado, expresso, e o gênero designado de uma pessoa. Qual o problema dessa definição que não define nada? A gente já trouxe 3 vezes aqui que você tentar explicar disforia usando vocabulário de gênero, identidade de gênero, vai mais confundir do que esclarecer. Porque o que danado é o gênero experimentado, sabe? E o gênero que foi designado. Porque, de novo, cada pessoa, até se ela for de vertentes feministinhas diferentes, ela vai considerar gênero uma coisa diferente. Vai dizer, que quando você vai falar em gênero, você está querendo dizer, olha, tudo isso aqui que é reprodução é sexo, e tudo que é comportamento, tudo que é social é gênero. E aí você assume que sabe quais são essas coisas que são totalmente sociais. Então, tudo que envolve comportamento, você aprendeu socialmente. Você assume isso.
Você não prova isso, você assume isso. E aí, vertentes diferentes, feministas, vão dizer que não. O gênero engloba até aqui, ou engloba até aqui, em questão de comportamento. Então, assim, fica uma confusão. Um caminho mais lógico para você explicar, né, uma coisa que é mais embasada na realidade, é você optar por termos como sexo e caracteres sexuais. Então, no DSM-5 também, ele traz uma definição de transexual, que é um indivíduo que busca ou que passa por uma transição social de masculino para feminino ou feminino para masculino, o que em muitos casos, mas não todos, envolve também uma transição somática por tratamento hormonal e cirurgia genital. Tão mais claro, né? Tão mais claro. Melhorou um pouco. Não é tão abstrato como antes. Mas por que que se transexual é isso? Na hora de definir disforia, eles têm que falar em gênero. Uhum. Por quê? Porque existe uma intenção do DSM-5 de ampliar o sentido de trans para além da experiência transexual em si, com o termo transgênero. Transgênero, ele vai definir como um amplo espectro de indivíduos que, de forma transitória ou persistente, se Uau. identificam com um gênero diferente de nascimento. E aí, assim, é transitório. Então, eu vou botar você para tomar testosterona, mas é transitório, tá bom? Uhum. E aí, o efeito da testosterona vai ser permanente, mas a sua identidade de gênero pode ser transitória. Tá tudo bem, tá tudo certo, tem nada de errado acontecendo aqui. Aí livra a cara deles, né, de processo. Uhum. Que aí enfia testosterona em garota confusa, e aí na hora de processar, fala, não, mas estava aqui no DSM esse tempo todo, podia ser transitório. Então, parece a melhor das intenções politicamente corretas, mas eu vejo aí um livramento de cara. Né? E aí, qual o resultado? Você compilar a experiência transexual que foi relatada com um amplo espectro de indivíduos. É que muitas vezes você está incluindo pessoas que não compartilham as mesmas experiências, mas elas apresentam normalmente um comportamento que ele é atípico para o sexo dela. Um menino feminino, uma menina masculina, né? Minha intenção hoje não é ficar batendo tecla em transgênero, porque a gente já falou isso aos montes por 4 horas naquele vídeo, então eu estou me poupando disso hoje. Vou focar em transexuais. Então, a partir disso que eu estou mostrando, disforia de gênero ou disforia sexual, se você quiser cortar gênero totalmente, se você preferir, ele se parece mais com o sofrimento que ele é relacionado à dissonância entre o seu sexo, veja, na dissonância do seu gênero designado, é do seu sexo. Sim. E a projeção que você tem sobre o seu sexo, ou sobre qual sexo você deveria ter. E eu digo projeção em vez de percepção, porque se eu falo em dissonância entre o sexo e a percepção, dá a entender que eu estou passando por um quadro delirante. E você não prefere expressão em vez de projeção? É porque expressão também cai muito numa coisa que eu só estou... O que é expresso se implica que está no interior, mas não necessariamente. Uma pessoa pode, tipo, dizer, eu sou uma mulher trans, eu estou expressando uma coisa, mas que talvez não seja genuína, sabe? É assim, quando eu falo projeção, eu estou falando de uma coisa que é realmente de dentro de mim para fora. Entendi. A expressão também é um dos sentidos, é muito restritiva a comportamento quando a gente está falando de aparência, de fenótipo, né? De sentimentos até certo nível, com certeza. Então, eu falar em percepção, parece que eu tô num quadro delirante. Então, eu tenho um corpo masculino, aí eu olho no espelho e eu vejo um corpo feminino. Isso é um erro de percepção, e não é isso que acontece com pessoas trans. Se isso acontecesse com pessoas trans, a gente não tomava hormônio, não corria atrás de cirurgia, faz sentido nenhum. Então, se a gente procura essas coisas, é porque a gente sabe que não tem esse corpo que a gente projeta ter. E aí que começa o problema conceitual do ativismo identitário nessa questão, porque eles querem simplesmente reformar a definição de mulher, como se isso fosse criar uma solução instantânea para a disforia. Não, mas se eu me disse mulher hoje, eu já sou mulher, não tem nada mais para fazer. Mas eu vejo exatamente esse discurso também. Mas, enfim, em resumo, disforia seria esse forte descontentamento, até uma ansiedade existencial, né? Persistente do indivíduo em relação aos seus marcadores sexuais físicos, sejam eles secundários ou primários, mas o que você pensa? O que é que você está mostrando para o mundo, no geral? É a sua cara, é o seu corpo. Poucas pessoas vão ver as suas genitais. Muitas vezes, a disforia relacionada à genital, ela costuma ser menor em algumas pessoas, porque é algo que as pessoas não estão vendo. É uma disforia que ela vai ter que lidar com ela mesma, tipo, você olhar aquilo, você mesma, e lidar com um parceiro que vai estar interagindo. Mas
totalmente possível e comum você ter uma disforia forte com o seu corpo todo, porque é aquilo que as pessoas estão vendo, mas você aprender a lidar bem com o seu pênis e não necessitar de cirurgia, o que é ótimo, porque, enfim, você está poupando o seu corpo de muitas intervenções. Sim, que as intervenções que criam neovagina ou a faloplastia, que tenta criar um falo, elas são ainda bem imperfeitas. A gente já citou aqui algumas formas diferentes dessas cirurgias, e é para esses casos, é baseado no bem-estar do paciente. Não é uma coisa que deveria. Esse era o erro também do outro lado de não aceitação, porque só podia mudar o nome no Brasil se mudasse a genitália. Então, como assim você está exigindo uma coisa tão íntima? Primeiro, que o Estado, o que você está fazendo no meio das minhas pernas? Sai daqui, né? Estado xereta, puta que pariu. Então. E uma coisa que, tipo, invasiva, cara, que você não ia conseguir pelo SUS, que, gente, deixa eu já quebrar, assim, uma ilusão de vocês. Não tem esse negócio de, gente, tô indo lá na escola fazer meu filho cortar o pinto. Não. A fila de espera chega a 10, 15 anos pelo SUS. Então, ou você espera 15 anos ou você paga. Se tu não tem dinheiro, então você não faz. É isso. Essa é a realidade. Então, esse descontentamento em relação aos seus marcadores, acompanhado de um desejo e uma projeção pelos do sexo oposto. O que tende a ser aliviado quando esse indivíduo consegue, através dessas intervenções, seja lá quais forem, ler a si mesmo e fazer com que o mundo leia ele como membro daquele sexo. Ponto. Simples aí. Mas aí chega no que da questão aqui. Por quê? Por que isso existe? É loucura? É o demônio? São pessoas fugindo da opressão? Né? É a fêmea que tá virando um homem para fugir da opressão do patriarcado? Esse é o discurso comum de algumas pessoas, né? Outros vão falar que a mera busca por uma relação de causa e efeito nessa questão é problemática, cartesiana, colonialista, patológica. Blá, 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 blá. Dizer uma coisa pra você, que às vezes quem fala isso são as pessoas que, nem se elas tentassem elaborar, elas teriam conhecimento para explicar a causa e efeito. Então, não sei explicar, logo não tem explicação. É isso que eu sinto de umas pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu penso é a nossa espécie, ela tem números que são raríssimos de se observar em grandes mamíferos do nosso tamanho. Então, não é normal um grande mamífero no planeta Terra chegar a 8 bilhões, como está chegando agora. Então, a gente já está competindo em massa em cima do planeta, massa biológica, com as formigas. E as formigas são muito numerosas e muito, em conjunto, muito pesadas na superfície do planeta. E a gente está engordando também, mas fora isso, um dos efeitos dessa enorme população é que as raridades começam a despontar mais. E uma raridade que é esperada da biologia é que os machos, em quase tudo, eles variam mais que as fêmeas. E tem motivos de evolução para isso, porque se as fêmeas se distanciarem muito da média delas, elas podem arriscar não terem aquele ambiente uterino estável em que um feto vai se desenvolver. Tá aí uma razão para as fêmeas variarem menos. E menos em quê? Inclusive a altura. Pensa em qualquer característica biológica que é complexa, com vários genes participam, os machos vão variar mais que as fêmeas. E pensando que no cérebro tem regiões, tem características mais associadas a um sexo do que ao outro, e pensando que elas são intercambiáveis, isso é meio óbvio porque no desenvolvimento do feto a gente sabe que tem intervenções de certos hormônios que vão para um lado e para o outro. Tem um hormônio, por exemplo, que só é produzido naquela fase, até onde eu lembro, que é o hormônio antimileriano. E ele que começa algumas coisas lá para os mesmíssimos órgãos virarem todo o aparato masculino ou todo o aparato feminino de reprodução. Mesma base de células-tronco, pode ser as duas coisas. Logo, são fenômenos ontologicamente contínuos. Eu não estou dizendo que não há o binário, há o binário. Então pode cair para um lado ou para o outro. Dito tudo isso, é previsível biologicamente que haveria cérebros masculinos que se distanciam tanto da média que eles ficam mais parecidos com os cérebros femininos. Então, é uma especulação? Mas é uma especulação sólida com base em teoria bem estabelecida. E como a nossa espécie é muito numerosa, então você espera encontrar essa minoria por aí, especialmente essa minoria de macho para fêmea. Daqui a pouco a gente conversa sobre o que é que a gente tem em literatura sobre essa questão do que seria essa inversão psicossexual, digamos, a nível neurológico. Mas antes, para a gente discutir o que está na raiz da disforia, e como a gente falou em tipos, quer dizer que historicamente essa população não era muito homogênea, necessariamente. Então, será que o que a gente está especulando cientificamente, biologicamente, para um grupo, se aplica para todo mundo? Será que existem perfis diferentes, esses
misturados que complicam, né? Uhum. Então, bora fazer um caminho histórico ali. Ó, ao longo do século XX, tiveram diversas tentativas de você classificar a transexualidade. Por que classificar? Desde aquela época, já era possível perceber que não só o número de transexuais, do masculino para o feminino, era maior, isso é uma coisa que você falou que tem explicações evolutivas até para isso, como dentro desse grupo, eles pareciam ser mais variáveis. Tinham perfis mais diferentes e discursos um pouco mais diferentes, enquanto no caso do feminino para o masculino, homens trans, não só eram menos pessoas, e podem haver motivos sociais e biológicos para isso, não só eram menos pessoas, como pareciam trazer uma narrativa muito igual, muito parecida. No caso das mulheres trans, não, era uma coisa muito diversa. A partir dessa diversidade, o que é que a psiquiatria tem que pensar assim? Será que todo mundo aqui é elegível para tratamento? Todo mundo aqui é elegível para fazer uma cirurgia? Será? Ainda não se tinha uma noção ética de que, olha, o importante para isso aqui é o nível da intensidade da disforia, digamos. Existiam outras questões acontecendo ali, que envolviam até certos preconceitos da época. Então, como é que ocorria essa variedade? Você tinha, primeiro, alguns sujeitos jovens, tipicamente muito femininos, majoritariamente homossexuais, né, atraídos por homens, que eles relatavam apresentar essa disforia desde cedo, né? Essas pessoas podiam vir já adultas, mas, se você parar para pensar mais na frente, quando você já tinha clínicas especializadas em cuidar de disforia, elas podiam chegar crianças. O que é que acontece ali? Ele pensa que na época, se eram crianças que estavam chegando na clínica, os pais levavam. E esses pais levavam porque eles queriam que o filho fosse consertado. Uhum. Então, por favor, doutor, meu filho gosta de boneca, faça ele virar macho. E aí, se é uma criança, o pai quer isso, tu soma a homofobia da época com a ignorância sobre o fenômeno, então, vamos atender aí essa demanda, né? A ver se tá certo. O resultado a gente já sabe. A maioria, de fato, das pessoas que chegavam lá, crescia e não se via como trans, se via como gay. Uhum. Continuava sendo afeminada, eles gostando ou não. Sim. Uhum. E aí, até por isso ali, naquela discussão que você tem sobre, quantas das crianças com disforia, quando adultas, elas continuam disfóricas ou se dizem trans ou não. A gente sabe que o número é baixo, mas tem vários motivos para isso. Um desses motivos, se você for ver as pesquisas que são mais antigas, elas sempre vão dar uns 90% de desistência. Então, antigamente, ok, você tem uma amostra aqui dessas crianças que chegaram, vamos ver quantas delas a disforia some ou a disforia persiste. Você vai ver os números, 90% sumia, ou não entendia como trans depois. 90%. E aí, vai passando o tempo, o número vai diminuindo. Vai para 80, 70, 60. Não só porque as amostras antes eram menores, como porque o diagnóstico antes não estava exigindo que a criança verbalizasse. Olha, eu sou isso aqui. Olha, eu sou trans, não, acho que eu sou uma menina. DSM-4 não exigia isso. Se verbalizasse seria suficiente? Não sei, né? Porque você tem que ver a forma como a criança usa a linguagem dela. Que às vezes, se ela é muito nova, ela fala, eu sou um menino. Ela, na verdade, tá dizendo, eu quero fazer coisas de menino, eu quero jogar bola. Entendeu? Mas o ponto é que, além do DSM-4 não exigir isso, era inevitável que nessas amostras de crianças houvessem, sim, muitos gays. Porque eram os pais que levavam para consertar, entendeu? E aí foi justamente a partir desse ponto que começou a se perceber, eita, existe uma diferença entre essas coisas de ser gay e ser trans, porque estava se notando isso. Então chegava a amostra muito heterogênea de gays e pessoas que seriam trans, por causa desse preconceito da época dos pais levarem para consertar, e aí você tem esse resultado dessa desistência super alta. Com o tempo isso vai diminuindo. Não estou dizendo que, então agora, hoje em dia, tudo bem. Se a criança fala que, então é... Não. Sei. Não. Mas você vê, eu acho claro isso, que essa diminuição de 90 para menos é que foi crescendo a aceitação de meninos que se apresentavam mais efeminados, o que é sim um indicativo, não 100%, mas um indicativo de que vai ser gay. Aí você fala, ele vai ser gay, ok. Aí começou a crescer o número de pais que não tinham problema com isso e levam menos esses que vão desistir, né, da transição. E a disforia vai entrar em remissão. Sim, sim, sim. Faz sentido. E aí ali, tinha esse perfil, né? Aí tinha um segundo perfil. Esse perfil era de uns sujeitos que eles eram mais velhos, tipicamente masculinos, né? Atraídos por mulheres, normalmente casados, né? Com filhos. Às vezes o outro tipo podia parecer casado com filhos, mas é porque era o caso do enrustido mesmo. Sim. Mas, nesse caso, eles costumavam relatar uma experiência de disforia que era mais tardia, até gradativa, que ia crescendo da adolescência para a vida adulta, mas eles tinham algumas particularidades, né?
todo mundo se encaixa nesses dois perfis? Não. Já de agora eu acho que não. Todo mundo se encaixa nesses dois perfis? Não. Mas estatisticamente, se você vê esses dois padrões grandes, você tem que dizer, olha, isso aqui existe, isso aqui é real. Então, como é que nessa segunda metade do século XX as clínicas lidavam com isso? Você já ouviu falar na escala de Harry Benjamin? Não. Eu vou te falar sobre essa escala. Ela data de 66, mas ela foi usada bem depois na prática clínica, que ela trazia 6 níveis do que seria a dissonância entre o sexo e o gênero, digamos assim. São 7 porque o 0 seria o homem comum. Certo. Enfim, tô falando só, isso é a experiência heterossexual do sexo masculino, né? Ela reflete muito a escala Kinsey. Você pode explicar o que é a escala? Sim. A escala 15 é o quão bissexual ou heterossexual ou exclusivamente homossexual você é. Também de até 6. Exclusivamente hétero, majoritariamente hétero, bissexual, entendeu? Por esse caminho. Aí era uma versão dessa pra transexualidade. O que acontecia? Tinha 6 níveis, né? Eles eram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo ia do 1 ao 3. Deixa eu explicar os níveis como é que era, que você já vai entender. O tipo 1 era chamado de pseudo-travesti. E quando a gente tá falando... Eu. Gente, nesse podcast, quando eu falar travesti, eu não tô falando travesti da forma como a gente entende no Brasil. Porque a gente tá falando de experiência de tipo Canadá, Europa, Estados Unidos, foda-se. Não é o mesmo uso da... Isso. É que essa é a tradução que a gente tem, entendeu? Pra isso. Então, entenda só como a pessoa do sexo masculino que está se... Vestindo. Travestindo com aquelas roupas. Não é a mesma ideia que a gente tem de identidade aqui no Brasil. Ok? Pseudo-travesti. Por quê? Ele é masculino, ele vive a vida como um homem normalmente, majoritariamente hétero, um ou outro pode ser bissexual, mas costuma ser quase tudo hétero. Vive em casa, é o pai de família. O tipo 1 é o pai de família, só que ele possui um leve grau de autoerotismo. O que é autoerotismo? Você se sente estimulado sexualmente sem uma influência externa, a partir do seu próprio corpo e da sua própria imagem. Nesse caso, o autoerotismo do pseudo-travesti se aparecia como? Ele bem ocasionalmente ali, ele sentia excitação sexual ao utilizar peças de vestimenta feminina, chegando às vezes a se masturbar ao fazer. Então colocar a peça, se olhar no espelho e se masturbar para a própria imagem. Entendi. Ok? E aí, quando terminava, eu normalmente deixava pra lá isso, esquecia. E aí, depois de algum momento na vida, fazia de novo. Uma coisa bem esporádica, né? E essa pessoa, ela tinha zero interesse em ser mulher, tomar hormônio, enfim. Era só um cara que tinha uma coisa diferente nele, assim, que acontecia esporadicamente. Aí o tipo 2, que eles chamavam de travesti fetichista, olha como já tá. Olha como é problemático falar disso. Travesti fetichista. Ele se parece com mas é uma experiência mais intensa. Você também tá vendo um pai de família, só que ele procura se travestir com frequência, seja por masturbação autoerótica ou vestindo roupas femininas por baixo das masculinas. Então, ele andava por aí com roupas masculinas, mas por baixo usava roupas de lingerie femininas. Entendi, é uma CDzinha mais dedicada. Então, o que eu tô descrevendo aqui é o que a gente hoje em dia compreende como crossdresser CDzinha, né? CDzinha. Mas, enfim. E aí, essa pessoa do tipo 2, ela começa a ter fantasias sobre mudar de sexo durante o ato de masturbação. Mas, normalmente, quando ela termina a masturbação, ela perde isso, sabe? Então, sabe quando você tá pensando 1000 coisas durante o ato? Aí, quando termina o ato, você ficar sexual? Então, é isso. É basicamente isso. Em inglês eu vi um meme assim, é post-clarity nut. Não, post-nut clarity. Post-nut clarity. É a clareza pós-orgasmo. É um estado elevado do ser humano. Sim. Tá. E essa pessoa, ela se considerava alguma coisa envolvendo hormônios, era para diminuir a libido. Normalmente era uma pessoa que ela sentia culpa. Essa pessoa sentia culpa de ter isso, então ela buscava o hormônio como uma forma de castração química, sabe? Entendi. Então não é tipo, eu quero o hormônio para ter um corpo mais feminino. Podia ter um pouco disso também, mas majoritariamente era para poder ter menos libido e não se ver fazendo essa coisa pecaminosa. Aí tem o tipo 3 ali. O tipo 3 é o travesti verdadeiro. Olha, que lindo. Que é a digievolução dos outros dois. Que ele tende... A Charizard. tende a ser mais feminino que os outros,
se traveste com o máximo de frequência possível e pode trazer no seu discurso que, na verdade, não quer só se travestir aqui e ali e continuar como homem. Começa a dizer, não, eu quero viver como mulher. Ele começa a ter um pouco desse discurso. Não é sempre, mas pode ocorrer. Lembrando que aqui é uma coisa muito gradativa, entendeu? A linha que divide o 2 do 3, às vezes é uma linha temporal. Às vezes você tá no estágio 2, você vai pro estágio 3, entendeu? Uma coisa gradativa assim. Diz evolução. Diz evolução. Tende a rejeitar a ideia de cirurgia, mas demonstra interesse em intervenção hormonal. Tende a rejeitar porque sabe que, pô, se vai fazer uma cirurgia ali, talvez não tenha mais, né, esse negócio aí que eu tô tendo, né? Enfim, esse tipo 3, ao contrário dos outros, cuja experiência está muito focada na fantasia que acontece no contexto sexual, né? Ele tem uma experiência mais expansiva, que é de fato disfórica. Então, é nesse tipo 3 que você começa a pensar, uma pessoa que ela tá com disforia, ela começa a ficar desconfortável com como ela tá quando não tá nesse contexto sexual de estar no outro sexo. Aí você já tem essa primeira nuance, né? Se você analisar todo esse grupo 1, que é do tipo 1 ao tipo 3, você vê que tem um fenômeno curioso ali acontecendo, que nem sempre vai acompanhar a disforia. Então, é aquela coisa, tipo 1, CDzinha. Não quer ser mulher, mas quer fazer isso daí. Aí, tipo 2 tá no intermediário, tipo 3 já aparece com disforia. Aí a gente entra no grupo 2, que na verdade é só um tipo, que seria o transexual não cirúrgico. Eu nem sei porque isso aí existe, mas é meio esquisito. Ele é meio que o intermediário do 3 e o 5, em que ele pode ter uma experiência autoerótica, tá? Busca se travestir com o máximo de frequência, mas isso não é suficiente para aliviar a disforia. Então, essa pessoa já tá com a disforia mais instaurada e só se travestir não é suficiente de jeito nenhum. Ela começa a buscar tratamento hormonal e tudo. E aí, às vezes, ela pode meio que fazer uma coisa também não binária de alternar entre uma persona ou outra. Então, tipo, num ambiente você é a persona masculina, nesse outro ambiente você é a persona feminina. Sei, a CDzinha cora marcada. Pode ser uma coisa que eu acho que mulheres trans fazem no início, de tipo, quando tá nesse processo aí que não tá nem lá nem cá. Onde se sente mais à vontade. Daí a gente chega no grupo 3, e que ele vai ser radicalmente diferente dos outros. Aí é o Angelmon. Não, vai ser diferente porque ele não vai ter a experiência autoerótica. Ele é composto pela tipo 5, é a transexual verdadeira de média intensidade, e o tipo 6 é a transexual verdadeira de alta intensidade. Ou seja, eu sou um Pikachu, aí o médico tá lá medindo a minha voltagem, entendeu? Aí, essa tipo 5, que é a verdadeira de média intensidade, né, que é a transexual moderada, é a transexual de centro, que vota no Amoedo, é a transexual tipo 5. Eu vou parar de fazer piada. Ela traz no seu discurso que é a mulher presa no corpo masculino, pura e simplesmente. Busca viver dessa forma, pra ela o negócio de se travestir não funciona, tem que ter tratamento hormonal. Tipo 5, ela pode até ter um mínimo nível de alterotismo, mas ela vai estar muito mais engajada em atividades homossexuais. Quando eu falo homossexuais, é a partir do sexo, então com outros homens. Porque ela é do sexo masculino, então atraída por pessoas do sexo masculino. A diferença entre homo e hétero, nesse caso, é quanto ao sexo cromossomal, só pra deixar claro. Exatamente. E aí, a transexual tipo 6, que é de alta intensidade, essa sim, tem zero traço de alterotismo, né? Que era uma possibilidade até então nas outras. Ela é incisiva no desejo por cirurgia, chegando a rejeitar os órgãos sexuais intensamente, com risco, isso está descrito na escala, viu? Com risco de suicídio e mutilação, caso seja negligenciada. Do tipo, é o extremo do extremo, tá? E considera o tratamento hormonal indispensável. Ela vai ter traços comportamentais muito femininos e aparentes, exclusivamente traída por homens, e tem o desejo de se relacionar com homens enquanto mulher, logo se identifica como heterossexual. E aí é descrita como sendo essa transexual verdadeira alta intensidade seria a completa inversão sexual ou completa inversão psicossexual. Entendi. E por que eu tô trazendo essa escala? Ela é grosseira, de lá pra cá a gente aprimorou muita coisa, mas ela tava pegando uma coisa na época que existia, que não era homogênea. Sim. Era uma coisa muito Parece diversa, uma esquisita. tentativa de dar ordem numa coisa que é talvez contínua, ou pelo menos muito confusa. É confusa. Sei lá, ela ainda reflete um pouco dessa confusão, parece. E aí, vamos falar sobre o probleminha. A partir do que eu expliquei, do 1 ao 6, em qual eu me encaixo? Eita. Você é o clínico, em qual eu me encaixo? Eita. Tá vendo que é difícil? Tá, falar. Sim. 5 ou 6? Um 5,5? 5,5, 5,75?
Não sei, porque o que é que acontece? Até os 5 tu tinha, tipo, uma possibilidade de alterotismo. Aí só no 6 que é o que não pode ter alterotismo, ao mesmo tempo você, pra chegar no 6 você tem que ser muito feminina, você tem que ser assim, Uhum. tem que ser assado, você tem que ter uma disforia intensa com o genital. Então você pode ser uma mulher trans que é muito feminina, que tem disforia muito forte com o corpo no geral, mas não na genital, sabe? Uhum. É algo que eu, como eu falei antes, eu acho que de todas as disforias, a disforia genital é a que me parece ser mais possível de ser aliviada pelo ambiente. Uhum. Porque você não está tratando de algo que você compartilha com o mundo, você compartilha consigo e com o parceiro. Sim, é verdade. Para algumas pessoas ela vai ser fundamental? É, vai ser. Mas eu acho que às vezes, quando você é muito jovem, até inexperiente sexualmente, você pode acreditar que você precisa dela para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu conseguir isso. Uhum. Aí você amadurece, você ganha mais experiência, você percebe que não. Você consegue ser feliz sem isso, Uhum. sabe? Você tem que entender o que é que significa você buscar aliviar a disforia a partir da terapia, por exemplo. Não é você dizer, vou fazer essa pessoa que diz que é trans deixar de ser trans. Não. É Uhum. fazer ela perceber que, às vezes, as intervenções que ela procura, algumas ela pode se necessitar, outras não. Uhum. Outras ela está sendo induzida pelo ambiente a achar que necessita. É isso. Sim. Sobre a escala, o maior problema prático dela, que eu te expliquei. Ela foi usada lá no final da década de 80 como uma orientação clínica para tratamento de adultos com disforia, tá? Você só era elegível para fazer cirurgia se você fizesse parte dos 5 ou 6. Se o médico olhasse para você e falasse, você é do 4, tu não podia. Ah, sim, esse é um Entendeu? problema. Uhum. Na ve- Basicamente, se o terapeuta seguisse essa escala, ele ia dizer o seguinte: Ah, como assim? Você gosta de mulher? Gosto. Então, você vai É ficar com o que você exatamente tem, querido. isso. O maior problema da forma como esses parâmetros clínicos eram feitos é que eles tornavam basicamente impossível a existência de uma mulher trans que fosse atraída por mulheres. Se tu Uhum. só podia fazer o tratamento se você relatasse basicamente que tinha atração por homens e que ao fazer a transição você seria uma mulher hétero. E Tá tem uma entendendo? pseudo-atração por homens nesse meio aí também, né? É, tem uma. Então, tem. Mas pelo menos, mesmo sendo pseudo, vai parecer para a sociedade de que é hétero. Sim. Entendeu? É. Então, veja realmente que até esse momento, o processo de parâmetros de você eleger uma pessoa para fazer tratamento ou não era heteronormativo. Vou fazer isso aqui para poder realmente transformar essa pessoa, que seria uma coisa estranha, numa mulher heterossexual. Não podia existir Uhum. translésbica, digamos assim, né? Aí chegou o Euclides da sexologia. Ah, Você sim, entendeu porque sim. eu falei isso, né? Porque o Euclides ele pegou poucos postulados e desses postulados você deriva as regras da geometria euclidiana inteira. E aí chegou o Ray Blanchard. Já chegou essa parte? Vai chegar agora. Ok. É assim, a escala, ela precisava ser aprimorada, né? Ela estava descrevendo algo da realidade, mas a aplicação dela era problemática. Ela era problemática, teoricamente, em algumas coisas, mas a aplicação era pior. Que Uhum. é a diferença de que existia, sim, um grupo que era alterótico, outro que não era alterótico. Uhum. Beleza. Mas estava inacurada da forma como estava. O que seria o certo? Você aprimorar o protocolo de tratamento, que o mais importante para o paciente não fosse a orientação sexual, fosse o desejo e o nível da disforia, sistematicamente falando. Isso aconteceu. Na virada do século, a escala Benjamin ela já tinha sido abandonada, o diagnóstico foi mudando. Em 2013, o DSM substituiu, né, do DSM-4, o transtorno de identidade de gênero para disforia de gênero, que traz aquela coisa importante de você separar a transexualidade do sofrimento em si. Então Uhum. não é que, mas disforia está no manual de diagnóstico de transtornos, então é um transtorno. A disforia, enquanto o sofrimento, a transexualidade não necessariamente. É, porque, como a gente explicou antes, se para parte das pessoas que manifestam disforia, a transição para outra expressão sexual, de identidade sexual, é o tratamento não pode ser a doença. Uhum. Então, a escala foi abandonada. Só que, junto com as diretrizes, outras coisas foram abandonadas com o tempo. Porque, veja, não só a diretriz foi substituída, mas a própria noção de que um grupo de pessoas disfóricas apresentava um perfil heterótipo foi sumindo. Hum, Então, o conteúdo foi jogado junto, entende? entendi. Mesmo sendo um elemento da realidade.
Informativo. E isso foi se perdendo com o tempo. Até a gente chegar hoje em dia, em que muita gente tá escutando isso aqui e nem sabe que isso aí podia existir. Uhum. Porque com o tempo, com todas essas coisas acontecendo, não só as diretrizes mudaram, como essa ideia de que, já que não é para questionar a orientação sexual, então tanto faz saber se é autoerótico ou se não é, então vai estar do mesmo jeito. É o que acontecia também na época do Benjamin, que é outro motivo para ter acontecido essa junção desses vários tipos diferentes em um só ou em nada. Naquela época, como você era obrigado a bater o tipo 5 ou tipo 6, quem não batia tinha que fingir pro médico. Uhum. Então, existiam comunidades, veja só, não existia Facebook, gente. Comunidade de pessoas, assim, próximas locais, que ensinavam, olha, para você passar, ser considerado tipo 5 ou 6, tem que fazer isso, isso e isso, você tem que falar isso e isso aqui pro médico, entendeu? Você tem que chegar assim, você tem que chegar super feminina, tem que dizer, moço, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Você tem... O discurso era performado. Porque essas pessoas disfóricas, primeiro que se elas se atraíam por mulheres, tinha que dizer que não, só por macho. Adoro dar pra macho. Nunca chupei uma pepeca, adoro dar pra macho. Era o que elas tinham que fazer. Sim. E trazer essa coisa estereotipada mesmo, né? É como tinham que ficar mentindo sobre isso, aí mais uma vez, aos poucos, vai se perdendo. Porque se você precisa mentir pro clínico para receber o tratamento que tu precisa, aquela narrativa que seria original, que não deveria estar sendo julgada, ela vai se perdendo na história. Uhum. Tá entendendo como é que isso aconteceu? Sim. E há um interesse também de varrer para debaixo do tapete esse autoerotismo. Sim, porque é muito mais fácil a sociedade aceitar direitos transexuais no geral se você ver toda mulher trans como alguém que é uma mulher presa no corpo de um homem, mas se você desconfia que pode ter alguém ali que tem um histórico de autoerotismo, que talvez tenha se masturbado com uma lingerie, a sociedade vai ver diferente. Sim. Então, existe uma estratégia. E eu não julgo até certo ponto. Eu sei, eu entendo, mas é bem complicado. Daí, ali, a gente chega, enfim, na questão etiológica, né? Então, quem é que era esse grupo alterótico? Na década de 80, como eu estou explicando, não havia dúvida alguma de que as pessoas que chegavam nas clínicas não eram de um grupo homogêneo. E era uma bagunça, porque cada clínica tinha uma tipologia diferente, com critérios diferentes, então era um absurdo. Aí tinham pessoas que queriam, não, vamos tentar fazer uma hipótese aqui, uma coisa, para juntar todo esse conhecimento e fazer um protocolo único, vamos dizer assim. E aí, sabe aquele sexólogo alemão, o Magnus Hirsch, talvez. Mas esse é alemão, é Hirsch mesmo. Aquele dos filmes. É, aquele da garota dinamarquesa, o próprio. Ele classificava pessoas trans através da sexualidade. Tinha homossexual, bissexual, heterossexual e automonossexual, que seria justamente o autoerótico, entendeu? Então eram 4 categorias ali. Hirschfeld, ok. Aí entra em cena um psiquiatra odiado pelo ativismo hoje em dia, mas que é impossível falar sobre a história da disforia sem falar dele, que é o Ray Blanchard, que é um psiquiatra americano-canadense, e que ele tentava, na época, pegar esse espectro e tentar dividir em categorias base. Categorias básicas que, desses grupos aqui, o que é que alguns têm em comum e que é diferente em outros para a gente chegar em menos números. Esse é o Euclides. Ele fez o trabalho, então, de tirar a bagunça e ver quais eram os possíveis princípios mais mínimos que explicavam essa variação. Ele focou em mulheres trans porque, segundo ele, primeiro, homens trans apareciam menos, eles eram mais homogêneos, tinham o mesmo discurso. Todos atraídos por mulheres, né? Então não fazia nem sentido pegar uma amostra de tipo, vou pegar homens trans aqui que se atraem por mulheres e outros que se atraem por homens. Mas você não tinha suficiente para pegar essa amostra. Sim. E vamos explicar também que ele estava numa clínica que atendia toda a província de Ontário, no Canadá. Muita gente. Já com mulheres trans era uma variedade melhor. Então ele pegou a tipologia do Magnus, que era toda baseada em sexualidade, dividia em 4 grupos, e foi comparar esses 4 grupos em variáveis diferentes. E dali ele percebeu que o grupo de mulheres trans que eram atraídas por homens exclusivamente ficava separada, dividida do resto, e os outros 3, atraídas por mulheres bissexuais e assexuais, tinha também ali, tinham uma coisa em comum, que era a questão do autoerotismo, o histórico de excitação sexual com a própria imagem ao se travestir, entendeu? Era uma correlação muito alta. Então ele pegou 160 participantes dos 4 grupos e aí constatou que 73%
das participantes que eram atraídas por mulheres bissexuais ou, enfim, assexuais, todas elas mostravam esse histórico de excitação sexual, enquanto apenas 15% das participantes atraídas por homens mostravam. Então, era uma coisa muito esquisita. Se é uma coisa que deveria ser natural de toda a experiência trans, por que aqui, aquelas que são atraídas por homens, só 15% apresenta isso, e aí 73% de todas as outras apresentam? Quer dizer que existe uma coisa ali diferente que está além da orientação sexual, foi o que ele percebeu. Aí foi quando ele cunhou o termo autoginefilia, que é um termo proibidíssimo. Enfim. E a gente conversou sobre como seria a melhor forma de traduzir, né, o substantivo e o adjetivo. No começo eu estava usando autoginecofilia e autoginecófila, concordando com o feminino por respeito, mas eu acho que a gente está preferindo agora autoginefilia e autoginéfila, sem o CO. E na época, para ele chegar nesse termo também, ele falou isso em entrevista, você assistiu também, que naquela época que ele fez esses estudos, a questão do autoerotismo, a linguagem que você usava, era muito a linguagem do diagnóstico de travestismo fetichista, que está até hoje no DSM-5. Que era uma coisa tudo muito sexualizada. É o cara que se traveste, sente excitação, se masturba, tudo mais. E ele percebeu que aquilo que ele estava descrevendo como autoginefilia não era só isso. Era uma coisa muito mais ampla e mais profunda sobre o indivíduo. Ao ponto de que, em determinado momento, ele descrevia como uma orientação sexual. Como uma forma de orientação sexual. Sendo que voltava para si mesmo. Ou seja, a coisa é muito mais complexa do que mulheres presas em corpos de homens. E mais complexa do que homens fetichistas. Muito mais do que isso. E um insight que ele apresenta, que eu como biólogo fiquei contente de ouvir, é que o que é comportamento sexual não é necessariamente ficar de pau duro. Aí ele cita o exemplo, um casal hétero, casados. Tem até as anedotas engraçadas, né, de que eu mesmo já fiz essa piada, que teve uma mulher lá no Twitter que tava falando, eu não sei como eu chamo, se é fazer amor, se é sexo, se é transar. Transar eu acho muito crasso, não sei o quê. Eu falei, minha filha, se você for casada, você chama de passagem do cometa Halley. Então, o ponto é que o comportamento sexual não é só o ato sexual ou a excitação do órgão sexual. Ele também envolve romance, uma parceria, pair bonding, que a gente fala em inglês, que é a criação de um laço com um par, né? O Blanchett, pensando nisso, ele mesmo ficava perplexo de pensar, tá, a pessoa sente excitação sexual por si mesma enquanto mulher, ok? Mas quando passa o tesão, passa a identidade? Para muitas não. E aí ele pensou, tá, mas eu não deixo de ser hétero, eu nem sei se ele é hétero, mas qualquer casal de qualquer tipo, você não tá o tempo todo igual um coelhinho querendo trepar. E você não muda quem você é, se você tem a clareza pós-orgasmo. Analogamente, uma transexual autoginéfila, ela continuaria com o interesse em si mesma enquanto mulher, mesmo se não estivesse citado naquela hora. Por isso que ele usava termos de orientação sexual para descrever. Que é muito mais humano e acurado do que dizer, não, porque o Blanchett é um monstro que falou que mulheres trans são fetichistas, ficam andando aí de pau duro. Isso é assim, uma distorção tamanha. Sim. Tamanha. Não é como ele pensa e dá pra ver. E dá pra ver que ele é um pensador cuidadoso. E eu falei isso pra ele no Twitter, ele curtiu. Eu falei, você é um profissional que pode comemorar que você esclareceu um aspecto da natureza humana até então mal compreendido. Isso é uma grande contribuição. Eu acho que ele ficou contente que eu falei isso. Mas o que eu ia dizer é que eu lembrei, quando eu estava lendo a primeira vez em mais detalhe sobre as autoginéfilas, eu lembrei de uma frase do Terêncio. Ele é um dramaturgo da Roma Antiga. E ele tem a frase considerada o adágio do humanista, que é nada que é humano me é estranho. Aí eu pensei, isso me é estranho. Então, eu que achava que era humanista, né? Eu pensei, isso me é estranho. E eu tô quebrando a cabeça para entender. E eu volto lá à variação dos machos, que ainda serve como um ponto de partida para isso. E é uma variação que não é, como eu estava especulando, nas regiões do cérebro que estão associadas a ser homem ou ser mulher, no sentido mais íntimo, cerebral, comportamental. Tá mais em qual é o alvo da minha atração sexual. E aí, em vez de o alvo da atração sexual ser outro, volta para si mesmo.
Se é que isso é possível. Eu já vi entrevista de uma transexual autoginéfila que falou que era literalmente bumerangue. Tu jogava o bumerangue pra pessoa que você se atraía, o bumerangue ou batia, tinha 2 bumerangues. O primeiro Sei. batia e falava, estou atraída por essa mulher. Sim. O outro bumerangue passava por atrás da sua cabeça e voltava pra você. Olha Eu fiquei tipo, só. meu Deus, que fascinante. É, E é muito... fascinante. Eu concordo. E aí, naquela época, Blanchett percebeu que esse linguajar muito sexualizante não estava descrevendo a autoginefilia como deveria, que seria realmente esse amor por si mesma ou atração por si mesma enquanto uma mulher. E aí, qual era o mecanismo que ele tentou propor? É justamente isso, é o erro do alvo erótico. Então, se todo mundo tem um alvo erótico, ele é exterior a si. Então, um homem hétero tem as mulheres como alvo, homens gays têm outros homens como alvo. Então, existe o lado de você ser atraído pelo outro e existe o sexo desse outro. No caso do erro do alvo erótico, você se atrai pelo outro, mas ao mesmo tempo você mapeia essa atração para si mesma. Então, em vez do seu alvo estar só no exterior, ele está em você também. Você se torna o seu próprio alvo. Com essa ambiguidade, né, do bumerangue, eu acho que isso varia entre as autoginéfilas também. O quanto esse bumerangue é um bumerangue duplo, ou se é um bumerangue, ou se é só ela mesma. Talvez isso explica a parte que o Hirschfeld chamou de assexuais. Sim. Ela se basta porque é uma inversão completa e no bumerangue não se precisa nem sair. Assim, gente, eu tô falando aqui, parte é coisas de estudo, parte é de coisas que eu escutei de mulheres autoginefílicas. Porque é muito incrível como o povo fica dizendo, não, porque isso não existe, isso é um hoax, isso é uma coisa que inventaram pra falar mal de trans. E eu interagindo com várias, entendeu? Escutando tudo, vendo tudo. Uma falou exatamente isso, de que se achava autossuficiente e que se achava apaixonada por si mesma. Eu falei, vamos dizer que é narcisismo, mas enfim, não vou julgar. Né? Aí, ok, você se torna o seu próprio alvo. Aí, se você é um homem hétero ali, tu se atrai por mulher. Não é você, mas eu tô falando um exemplo. Se atrai por mulher. Mas se você se atrai por mulher e ao mesmo tempo você se atrai por você, tu vai gerar um conflito. Porque tu não é mulher. Você não tem um corpo feminino. Então, esse conflito, uma vez que ele é fixado, ele vai gradativamente crescer e se tornar disforia. Essa é a explicação dele. O erro do alvo erótico tem grandes evidências assim a favor. Alguns acham que sim, outros que não. Tem um autor autoginefílico que eu acompanho, que, ou seja, um homem, isso é importante, né? Tem homens que têm autoginefilia e não transicionam, são homens autoginefílicos. Ele é um autor muito bom, que fala sobre isso. Ele acha que não tem grandes evidências, porque a autoginefilia presume que para você ser autoginefílico, você precisa ser ginefílico. Ou seja, você tem que se atrair por mulheres para ter essa inversão. Ele acha que a autoginefilia pode aparecer até em alguns homens gays, mas não, isso é outro debate, uma coisa muito complexa. E aí tem alguns relatos, eu já vi um no YouTube que ele descrevia assim, eu transcrevi o que ele falou. Eu tenho memórias muito vívidas de uma época em que eu realmente me excitava sexualmente ao me imaginar sendo mulher e fingia fazer certas coisas que uma mulher normalmente faria. Eu performava certos comportamentos e eu realmente me excitava com essas ideias. Primeira coisa, qual a diferença dessa para que não é autoginefílica? Eu não estava performando. Eu estava sendo eu. Sim. Então ele fala, eu devia ter 5 anos de idade. Eu me perguntava por que eu estava fazendo isso, por que isso me excita. E eu lembro de ter sido muito reservado sobre isso, e eu não contava pra ninguém. Na infância tinha muito estigma sobre o assunto, então ele reprimiu isso até os 13. Aos 13, ele atingiu a puberdade e o negócio saiu do controle. Aí, por isso que eu tinha dito antes que a adolescência era importante para as autoginéfilas. Tanto para mim quanto para ela. Tanto para quem é quanto para quem não é. Por isso que todo diagnóstico feito na infância é problemático. Eu sempre vou botar essa tecla, independente de qual tipo. Aí atingiu a puberdade e quando ele fala sobre a questão do alvo erótico, né? Novamente, seu cérebro mapeia isso em outra pessoa, estava mapeando em mim, né? E isso ficava confuso, por quê? E aí que entra os bissexuais. Ele se perguntou se ele era gay, porque ele só se atraía por mulheres, mas se ele se imaginasse como mulher, ele se imaginava transando com homens. Porque ele entendia que isso é algo que mulheres fazem. Sim. Então, existe um grupo de autoginefílicas que ela vai se atrair, entre aspas, por homens, mas é só representando uma fantasia de que elas são mulheres, então se mulheres transam com homens, então transar com homem, tipo, se eu estou transando com um homem, eu estou transando com homem porque eu gosto do homem. No caso dela, é tipo, estou transando com homem porque ao transar com um homem, ele está me vendo como mulher e isso me excita. Isso, é. É totalmente diferente. Sim, bem diferente. E para esclarecer, você falou fantasia no sentido de é uma coisa que causa excitação.
não, Uhum. né? Tem um outro relato de uma AGP assumida, o nome dela é Cristina, ela tem um canal no YouTube, ela se declara embaixadora AGP, AGP é autoginefilia em inglês, a Uma sigla siglazinha. em inglês, né? Ela tem um canal e ela falou assim: eu criei meu canal porque ele precisava ser criado. Tinha muitos vídeos sobre AGP no YouTube, mas eram quase todos sobre uma perspectiva negativa. Era sempre ou não existe, ou existe e é uma perversão que deve ser reprimida ou curada. Mas a AGP é real, não é algo a se ter vergonha. E que é uma característica inata como a homossexualidade. Ela fala que é inato. O Blanchard, ele tinha essa coisa assim, porque, caramba, realmente, se você quer isso, que se é uma motivação puramente sexual, mas tu vai tomar hormônio, sua libido vai cair. Tu vai fazer uma cirurgia, tu não vai ter mais o pênis. Então, isso causa uma confusão para ele, causa uma confusão para as pessoas hoje. E aí o ponto é que, assim, ele descreveu que a excitação sexual da autoginefílica, ela pode diminuir ou desaparecer com o tempo, na medida que vai se transformando em disforia. É quase como se você tivesse tão fundo naquilo que é só disforia, não tem mais o estímulo sexual. A Alice Dreger, no livro Galileo's Middle Finger, o dedo do meio de Galileu, que eu tô querendo traduzir, ela conta de autoginéfilas. Você tá falando autoginefílica, eu vou falar autoginéfila. Vamos dizer que os dois são ok. Ela conta de uma autoginéfila que estava descrevendo o prazer que ela sentiu quando, depois de uma cirurgia em que ela raspou o osso acima do olho, ela sentiu prazer ao sentir o shampoo entrando nos olhos dela. Porque finalmente ela não tinha aquele guarda-chuvinha masculino de osso que faz a água cair direto. Aí, assim, por mais que isso soe bizarro para alguns, isso, no mínimo, ilustra o comprometimento da pessoa com aquela identidade, né? Quão longe ela está disposta a ir. Então, quando falam assim, que só é verdadeira transexual igual você, esse caso, para mim, ilustra bem que a coisa não é tão assim, né? E o próprio Blanchard, ele resiste a essa ideia de que transexual verdadeiro é só aquele que sempre gostou de homem e que transiciona para feminino, que é a transexual homossexual, que é o nome técnico que ele deu. E eu gostei disso nele. Eu achei também uma parte ética dele resistir a falar que só um tipo é a verdadeira transexual e a outra tá meio que imitando coisa assim. Por mais que ele apanhe. Apanhe até de mim, porque aí a gente chega no motivo pra gente começar a se falar ali. O que é que aconteceu? Você fez um vídeo. Me fala sobre qual foi o vídeo que você fez. Aí eu digo comentário. Quando o nosso presidente querido perguntou o que é Golden Shower ao mundo. Aí eu fui ver quem fez isso. Aí tinha todo o perfil de militante acadêmico pós-moderno que quer abalar as bases da sociedade, porque tem oicofobia, aversão irracional à própria cultura, enfim. Então queria fazer uma performance pública e tal. E aí o título do meu vídeo é: o seu inimigo não são os transexuais, é o pós-modernismo. E aí eu falei durante meia hora sobre isso, ou 40 minutos, você viu e comentou. Eu comentei porque você mencionou sobre autoginefilia. O que é que acontece? Eu que estava naquela fase de não saber muito bem as coisas, tá só engolindo o que eu via, há pouco tempo antes eu tinha assistido o vídeo da ContraPoints. E que essa pessoa tão complexa, que temos Sim. todas as opiniões sobre. Complexica mesmo, neste caso. Ela tem um vídeo famosíssimo sobre autoginefilia, né? Refutando a autoginefilia, que na verdade ela fala mais sobre os autores responsáveis, e aí a refutação ela bota na mão da Júlia Serrano, que é a principal crítica da autoginefilia hoje em dia sempre foi a Júlia Serrano, e enfim. Você mencionou, eu falei, não, esse negócio da AGP não existe. Porque eu assisti o vídeo aqui da ContraPoints, não existe, não existe. Aí eu fui questionar, falar sobre isso, olha, mas assim, existe uma interpretação diferente, talvez não seja bem assim. Aí eu mandei o vídeo da ContraPoints para você, e para minha surpresa, você assistiu o vídeo, Assisti. né? Até falou, nossa, ela se dedica muito, né? É muito bom, muito melhor que os meus vídeos. Sim. Mas você falou, mas eu dei uma pesquisada aqui e eu descobri um contraponto de uma pessoa que escreveu. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é justamente aquele autor autoginefílico que eu falei antes, que tem um blog a respeito. Ele faz uma resposta ao vídeo da ContraPoints em que fala que ela basicamente não faz ideia do que é autoginefilia, porque ela não explicou direito, distorceu muita coisa. A ContraPoints é uma pessoa que divide a gente porque tem muito vídeo que eu amo, que eu acho perfeito, incrível, maravilhoso, mas em algumas questões que envolvem gênero e ela tem essa visão muito queer das coisas, né? Você sente isso? Qual a sua opinião sobre ela? Eu acho que ela perde a oportunidade de levar alguns argumentos às últimas consequências. Aí ela chega quase num ponto muito bom
e aí ela parece que ela pisa no freio porque ela tem que voltar a ser relativista pós-moderna. Sempre que eu vejo coisa dela, eu acho muito bem feito, mas pra mim fica sempre aquele gostinho de mais aparência que substância. Uhum. E aí, eu trouxe isso, você trouxe, eu falei, vou ler isso aqui. Me interessei, fiquei surpresa, e dali foi o buraco do coelho. Comecei a, enfim, procurar outros autores, ver um monte de coisa, até que a minha opinião foi mudando com o tempo sobre isso. Nisso tava começando a acompanhar você no Twitter, a gente começou a se interagir mais, na verdade, quando eu me ofereci para traduzir textos do Chibolete. Aí Uhum. você tava tipo, eu sou um preguiçoso do caramba que não tá fazendo isso, então eu vou deixar assim. Aham. Eu nunca rejeito a oferta de ajudar no Chibolete, porque eu acumulei textos importantes, inclusive feministas são gratas porque eu traduzi, feministas do outro campo, né, as críticas de gênero são gratas porque eu traduzi uma das mais famosas críticas a Judith Butler, feita pela Martha Nussbaum, e eu publiquei a revelia da editora de Oxford, que queria que eu traduzisse um livro inteiro no mínimo. Eu falei, então eu vou traduzir essa porra e vou publicar no meu site, me processe. Sim, Foi isso. muito que bem. Então, porque o Chibolete tem uma boa coleção de textos, aí você quis contribuir, né? Uhum. Aí com o tempo foi interagindo, interagindo e as coisas chegaram onde chegaram. Mas voltando pro tema ali. Por que é complicado falar sobre esse assunto e que eu tava tão preocupada antes de trazer? Normalmente, antes de falar sobre autoginefilia, os influencers eles fazem um envenenamento de poço dos Uhum. sexólogos em questão, Blanchard, Bailey. Eu não vejo por que falar agora nesse programa sobre essas polêmicas, porque eu acho que elas representam um tema secundário ao tema principal, que é a ciência Sim. por trás do fenômeno. Então, alguém que quer entender como a autoginefilia funciona, como ela ocorre, essas tretinhas de sexólogo é irrelevante, tem muita história, muita confusão, mas assim, são coisas que não informam sobre o fenômeno. Uhum. Então, a ContraPoints faz um pouco disso no vídeo dela. Ela Sim. fica, porque esse cara aqui ele é babaca, ele escreveu, tipo, falando do Bailey, né? Ele escreveu no livro dele que o grupo que não é AGP, né? Que seria Uhum. o grupo precoce e tudo mais, é mais atraente do que o grupo AGP. Ele escreveu isso. E foi Ok. indelicado. Aí, tipo, eu acho uma coisa ok de se escrever assim no livro. Não, mente, normalmente não. O ponto é o seguinte, isso não informa sobre o Sei. fenômeno. Você só tá criando birra, entendeu? Sim. Pra poder dizer, olha, são pessoas escrotas, malvadas, enfim. Cara, eu vou falar uma coisa bem chocante. O envenenamento de poço do Blanchard é tão grande que você já assistiu Sense8? Sim, assisti Sense8 e eu perdi a paciência depois de uma temporada, eu Quem acho. foi que produziu e escreveu Sense8? As irmãs Wachowski, que eram irmãos Wachowski quando criaram Matrix. Sabe o vilão, Whispers, de Sense8? Não lembro mais do vilão, O mas vilão era um cara que ele era do negócio lá do Sense8, sei. de um grupo antigo, sendo que ele não gostava disso, ele queria exterminar todo mundo que também fosse Sense8, etc, Hum. etc. Ele é baseado no Blanchard. Olha Primeira só. coisa, quem tiver aí, coloca Whispers na Sense8 e coloca Ray Blanchard. O ator é idêntico ao Blanchard, primeira coisa. E o nome do Whispers é Milton Bailey Brent. É um anagrama do nome completo dele? Não, na verdade, o nome do meio do Ray Blanchard é Milton. Aí tem o Bailey, que é referência ao Mike Bailey. Exatamente. O Blanchard se chama Ray Milton Blanchard. Hum, E o Michael Bailey se chama. John Michael Bailey. Aí o Whisper se chama Milton Bailey Brent. Então então, é uma amálgama dos dois. Então as Sei. irmãs Wachowski, elas criaram um vilão pra fazer essa amálgama dos dois, porque elas odeiam ele. Por que elas odeiam ele? Porque eles são vilões? Ou porque eles falam coisas que deixam elas incômodas? Não sei. Você não quer entrar nessas partes, mas eu preparei aqui. O J. Michael Bailey, esse é o nome que ele usa academicamente, conhecido como Mike Bailey. O Mike Bailey, ele é um dos principais pesquisadores das bases genéticas da homossexualidade no mundo. Então, todo excelente artigo, ele costuma estar lá. Inclusive, um que eu citei no meu segundo texto sobre o contágio social de identidades LGBT, que está lá na Gazeta do Povo, eu fiz questão de colocar uma parte no final, que é sobre a polêmica de Uganda, quando Uganda queria colocar a pena de morte para gays. E aí, o que aconteceu foi que o presidente Museveni de Uganda pediu para o Obama e para os americanos que dessem evidência de que existem gays que nascem assim, porque ele próprio concordaria que se nasceu assim não tem culpa, tá? E aí tem um artigão, uma carta de várias, assinada por mais de 300 cientistas estudiosos da sexualidade,
Michael entre eles, e o Blanchett também. Essa carta foi expandida num artigão, numa revisão zona de 2016. E é lá que está um número melhor, que é, eles dizem, a quantidade de LGBT que se espera naturalmente numa população, sendo muito generoso, eles falam isso, é 5%, não é 10%. 10% vem lá do 15, que tinha métodos muito menos rigorosos. Então, o número mais natural, digamos assim, que se espera é 5%. Enfim, aí o Michael Bayliss publicou lá por 2005 um livro cujo título é O Homem que Queria Ser Rainha, The Man Who Would Be Queen. Uhum. E é lá que ele fala algumas coisas politicamente incorretas, e é lá que ele explica numa linguagem mais acessível o que são as autoginéfilas. Só que muitas autoginéfilas não querem ser reconhecidas como tal, e elas só querem que trans seja uma coisa só. É aquela historinha da mulher presa no corpo de homem. Até porque isso reforça a satisfação sexual delas, nelas mesmas como mulheres. E tem o lado social também, que é mais fácil aceitar essa historinha de preso no corpo, tanto que funcionou no Irã. Então, mais fácil aceitar que é uma mulher presa no corpo de um homem, que o Irã usa a interpretação teológica da alma feminina no corpo masculino, e o Irã aceita apenas mulheres trans e não aceita os gays. E aí, por causa desse livro, se juntou um grupinho de AGPs, de autoginéfilas, todas negando que são, para difamar o Mike Bailey especialmente. E uma das mais virulentas é a Andrea James. Ela tem um blog lá até hoje, ela vive atacando. Provavelmente é a fonte das Wachowski, que foi a Andrea James. E outra famosíssima, que está direto na Folha de São Paulo, é a Deirdre McCloskey, que ela teve uma longa carreira antes de sair do armário, de transicionar, como Donald McCloskey. E a Deirdre participou dessa difamação do Mike Bailey. Só que aí, muito interessantemente, ela tem uma autobiografia que ela publicou antes disso tudo acontecer, e eu vou ler um trechinho aqui. Aí ela tá falando do Donald, digamos, a identidade masculina anterior, na terceira pessoa, como ele. Quando, em 1994, ele encontrou uma autobiografia de Hollywood Lawn, o grupo do Andy Warhol, aquele famoso artista, as partes que ele leu e releu e ficou excitado sexualmente com elas foram sobre como o Woodlawn foi bem sucedido em viver por meses, vez a vez, como uma mulher. Ou seja, ela confessa que ela se excita com a ideia de ver a si mesma como mulher, na autobiografia dela. Mas aí o Bailey falou isso pra todo mundo, com menos rodeios, e aí o Mike Bailey virou o demônio na Terra pra Deirdre McCloskey, e ela nunca se desculpou por ter participado desse cancelamento. Eu gosto dela como economista, ela é liberal, ela que me convenceu que o liberalismo econômico é a principal parte do liberalismo, e não dá pra desmembrar, primeiro que eu não acredito que dá pra desmembrar entre social e econômico, mas ela me convenceu de que o econômico é o principal. E como você falou, o Bailey é muito importante nessas pesquisas, é aquela coisa, se você quer usar o argumento de que vou envenenar o poço aqui, dizer que esses sexólogos aqui são monstros, para que tudo que eles escreveram seja desacreditado, tu tá minando toda a área. Tipo, o Blanchard é responsável por coisas importantíssimas na questão das bases biológicas da sexualidade. Mas enfim, o meu ponto é o seguinte, tem que trazer desde já. Você pode odiar o Blanchard, você pode criticar e até buscar refutar a tipologia dele, que ela é dual, são dois tipos, né? Você pode buscar refutar isso, que mulheres trans se dividem em dois tipos, que é o transexual e homossexual, que são as precoces atraídas por homens, cuja origem vem de uma inversão psicossexual, e as AGPs. Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Eu apoio isso, acho legal. Tu pode fazer tudo isso, mas você não pode dizer que a autoginefilia não existe. Esse é o meu ponto mais importante, porque as pessoas não entendem isso. Elas acham que criticar o Blanchard, elas acham que criticar a tipologia dele, de que são dois tipos, é a mesma coisa que dizer que a autogenefilia não existe. Não é a mesma coisa. Primeiro porque ele deu um nome para aquilo. Mas todo mundo sabia que o fenômeno estava lá. 100 anos antes dele já sabia. Quando ele chegou, todo mundo sabia que tinha coisa diferente ali. Ele só veio descobrir qual era o link real ali e cunhou o nome. Mas já era conhecimento prévio de todo mundo. Sim, e tem até acadêmicos muçulmanos falando séculos antes, e no linguajar deles era o seguinte, tem dois tipos de afeminado. Um é assim de natureza, outro é safado, basicamente.
Eles moralizavam mais o que provavelmente era autoginéfila. Uhum. Então, não só existe como é uma coisa comum, e é relevante você saber que existe. Até porque se você for, por exemplo, fazer uma pesquisa comportamental ou de, assim, escaneamento cerebral para ver umas questões, e você faz uma amostra que ela é muito heterogênea, os seus resultados vão dar probleminha, né, Ali? Os resultados Uhum. vão dar Exato. probleminha. A partir do momento que você pega um grupo heterogêneo, você trata como homogêneo, as pesquisas que saem dali vão sair muito estranhas, vão ter uns resultados que não vão ser tão acurados como você acha que são, né? Uhum. E você não ter noção de que essa coisa existe, vai complicar muito a pesquisa a respeito. Sim. Então, há um lugar para a ideia de que existem pessoas que podem ser aproximadamente descritas como mulheres que nasceram presas, não é presa, né, mas em corpo de homem. Mas isso não se aplica a todos os tipos. E outra coisa, o Blanchard não foi dogmático dizer que só os únicos tipos são esses, não existem outros. Quando perguntam para ele, nessa entrevista que a gente viu, se tem um equivalente que é entre as mulheres biológicas nascidas com vagina, que seriam as autoandrófilas, algo assim, ele diz que em 15 anos de pesquisa, e isso a amostra dele é toda a província de Ontário, então todo mundo que tinha disforia ia para a clínica dele. Em 15 anos ele só viu 2 casos assim e recomendou, a equipe dele recomendou a cirurgia e tudo, remoção de mamas e tudo. E os 2, no caso, né, passaram a viver bem, inclusive, não se arrependeram da transição nem nada. E qual é o problema da tipologia? É que ela implica que se você é trans e se atrai por mulheres, você é AGP. Logicamente. Se existem esses dois tipos, então tem que ser essa relação. E se você negar, você tá mentindo. E aí, assim, tem um histórico de mentira? Tem, que é o que eu já falei antes, que às vezes era uma mentira para você se proteger e para você conseguir o tratamento que você precisava. Uhum. Entendeu? Existe esse fator. Só que não é uma palavra generalizável, né? Porque é um salto lógico. Tu dizer o seguinte, olha, tem esse indivíduo aqui, se identifica como trans, se identifica como lésbica, né? Se gosta de mulheres. Tu pega essa informação e você salta pra, então quer dizer que você sente excitação sexual com a ideia de si mesma com a mulher? E, inclusive, talvez tenha a possibilidade de você ter se masturbado quando criança, usando o lingerie da sua mãe? Tipo, é um salto lógico muito grande, né? Não sei, eu acho. Mas... Assim, mas é porque o que é que eu quero dizer com isso? Eu conheço algumas mulheres trans que se encaixam perfeitamente na categoria de transexual homossexual precoce. De feminilidade precoce, que até fisiologicamente mesmo. Você imagina uma pessoa que a testosterona fez zero efeito. Zero. Entendi. A voz é fina, fina, fina. Você olha e você não imagina. Essa pessoa tem todos os atributos da categoria HSTS, mas é bissexual e inclusive tem preferência por mulheres. E tem zero de AGP nessa pessoa. Existe essa coisa de tipo, ok, se eu for assumir a tipologia blanchardiana, eu estou assumindo que se você diz que é trans e gosta de mulheres, então você é AGP. E isso é uma coisa que não bate com a realidade pra mim. Entendi. Entendeu? Só que esse é o ponto. O problema da tipologia é quando ela é feita de forma estrita. Mas se ela está ali para demonstrar uma maioridade estatística e que é possível haver exceções, é totalmente aceitável porque é um fenômeno real. É isso. Eu lembrei do relato da Kay Brown, que é uma transexual precoce, que a gente acompanha há tempos. Ela já tem mais de 70 anos, imagino. E ela escreveu On the Science of Changing Sex, está lá na Amazon, sobre a ciência de mudança de sexo. E ela conta que eu já contei essa história no podcast talvez mais de uma vez. Ela conta que aos 12 anos começou a aparecer um buço mais grosso de puberdade masculina e ela teve uma forte reação contra isso. Sem ser influenciada, então o pessoal acha que isso é contágio social. Ela não foi influenciada por fator externo nenhum, que ela tenha memória. E aí, quando ela foi à clínica para fazer a transição hormonal, ela ficou chocada que as outras trans que estavam lá estavam meio que cantando ela, estavam afim dela. Porque ela era super feminina, né? Como é o típico de transexuais homossexuais. E as AGP estavam lá, e as AGP gostam de mulher. Tanto que ela é uma forte defensora da tipologia blanchardiana, porque a experiência pessoal dela foi essa. Mas eu imagino que o caso aí que você relatou, que tudo tá típico de transexual precoce, mas aí é bissexual ou feminino, aí eu vou pensar que talvez nesse organismo, essa feminilização pode ter afetado aquela parte que a gente sabe que é diferente entre homens gays e as mulheres são mais flexíveis e os homens são mais estanques na orientação sexual. A gente vai chegar nessa questão teológica daqui a pouquinho. Quem quiser saber de forma mais profunda como é que funciona a autoginefilia, o melhor artigo, eu acho, é da Annie Lawrence, que é uma pesquisadora autoginefílica,
que se chama Autoginefilia e a Tipologia da Transsexualidade Masculina para Feminina, Conceitos e Controvérsias, 2017. É maravilhoso que ela pega as críticas que são feitas Uhum. contra a tipologia, críticas da Júlia Serrano, por exemplo, e responde. Então, tem alguns argumentos que as pessoas usam de que, não, a autoginefilia existe, mas ela é parte da experiência transnormal. Ela é euforia de gênero ali. Então, esse negócio aí de, essa pessoa aí ficou muito feliz, assim, excitada, caramba, que maravilhoso, quando desceu a aguinha na testa, porque ela tava com uma euforia. Porque assim, aí como é que elas explicam a questão da excitação sexual? É que, gente, isso é parte da experiência de todo mundo, porque, ó. É um estudo que o Blanchard critica por metodologia pobre, que alega que todas as mulheres têm um tesãozinho em ser mulher. Sim, sim, sim. Isso também é outra coisa que já está sendo criticado no arquivo da Annie Lawrence e saiu um estudo novo que realmente derruba totalmente isso. Não tem condição. Mas o argumento que se usava sobre a euforia é que, tipo, gente, isso acontece aí dessas pessoas ficarem excitadas e se masturbarem usando roupas assim na frente do espelho, é que é euforia de gênero, porque você fica tão feliz de estar usando aquilo que seu corpo não sabe o que fazer com essa felicidade. Aí você fica com o pau duro. Uau, ok. E eu fico olhando, tipo, quem é que acredita nisso? Uhum. Desculpa, não. Mas, meu único contraponto ao artigo da Anne Lawrence é que quando questionam, porque se existem dois tipos, por que que até nas pesquisas sempre tem exceção? Porque como eu falei, tem os 15%, 75%, e por que que hoje em dia, se você perguntar, as pessoas negam? Ela vai sempre usar esse argumento de que, você não está sendo sincero, você não está medindo direito, e tem uma variedade aqui e ali. É uma crítica que eu tenho, mas de resto é um artigo maravilhoso. E outro motivo para esse ser um tema complicado ali é que ou você nunca ouviu falar, ou você ouviu, e se ouviu, você tá num lado que diz que é hoax, né? É uma narrativa transfóbica da medicina que foi refutada, que é o que eu falei. Autoginefilia é uma teoria refutada. Essa frase é horrível. É como você dizer, homossexualidade é uma teoria refutada. É a mesma coisa. Você tem que separar o fenômeno da tipologia. Isso é muito importante. Eu lembrei de um livrinho, ou foi o livro que o Malafaia usou como fonte dele. É de um tal John Tai, ele é da Malásia, se não me engano, um geneticista, e tudo que ele publicou não tem nada com comportamento, é genética fisiológica molecular, ou seja, o cara nunca publicou em genética de comportamento. Ele fez esse livro até propondo que cura gay é possível. Aí eu achei engraçado como saiu na tradução da editora do Malafaia o subtítulo, que é Existem evidências para a homossexualidade? Eu falei, meu filho, olha pra mim! Eu sou evidência da homossexualidade. Sim, sim, exatamente isso. E aí, tem esse lado que fala que não, isso aqui é uma coisa refutada, que é absurdo você falar sobre isso. E aí você tem o outro lado que vai dizer, não, isso é real. E é o outro lado que é mais antitrans, que vai dizer, não, isso é real. E aí retratam da pior forma possível. Então, olha, isso aí é o cara, gente, que ele bota um vestido, fica de pau duro, sai andando por aí, de pau duro, pronto pra cometer um crime. Aí é Essa é a complicado, descrição né? que elas usam. Sair por aí de barraca armada. Sim, essa é a descrição que elas fazem. E aí, por elas retratarem a autoginefilia da pior forma possível, esses grupos não só afastam o conceito de autoginefilia de como ele é realmente, que eu nem acho que eu expliquei muito bem, eu vou deixar alguns links na descrição para vocês que quiserem, mas não só afastam, como torna muito fácil desconsiderar usando apelo moral. Então, a ContraPoints faz isso nos primeiros minutos do vídeo dela. Ela diz que a teoria do Blanchard é perigosa porque ela reforça a ideia de que pessoas trans são pervertidos sexuais. Bem, aí Não foi isso que o Blanchard falou. Não foi. E em segundo lugar, a primeira parte da frase é ok, você acha perigoso, mas é verdade ou não é? Ainda continua Pois é. a Sim, é aquela questão. coisa de marxista, de eu não tô preocupado com a verdade, estou preocupado com Sim. as intenções. É. Não só a mentira, como o Blanchard apanha com isso, que esses dias ele soltou no Twitter que, olha, gente, você ser trans e ser autoginefílica não significa necessariamente que você é um perigo ou uma ameaça para mulheres nos espaços femininos, porque isso envolveria um padrão de predação e um desvio de caráter que não é intrínseco a você ser AGP. Aí quase como ele vivo. Então, onde é que esse homem tem um objetivo de pintar mulheres trans como perigosas? Pois Ele não é. tem esse objetivo. Não só não tem esse objetivo, como ele estava naquele grupo que dizia, não, vocês estão dizendo que só pode fazer cirurgia em quem gosta de homem? Não, acho que o importante é a disforia. Esse é o ponto. Ele traz a autoginefilia e fala, olha, tem um grupo autoginefílico e elas podem ser elegíveis para tratamento, que é uma coisa que os outros não queriam fazer. E assim,
ninguém é santo nessas histórias, né? Por isso que eu não queria ficar muito nesse negócio de, ai, vamos falar sobre as tretinhas que ocorreram. Ah, Isso é ninguém é irrelevante. santo, mas eu vou dizer uma coisa. A Andrea James acusou o Michael Bailey de estuprar os próprios filhos. Uhum. Isso é muito mais grave que qualquer provocaçãozinha politicamente incorreta que o Bailey tenha posto no livro dele e que ela ache problemática ou ofensiva. Então, existe uma assimetria aí sim. Realmente ninguém é santo, Aham. mas o Blanchett e o Bailey, eu não vi nada que sequer chegue perto do que a Andrea James fez como retaliação. E aí também, uma coisa que alguns ativistas trans e feministas radicais não têm em comum é tratar a autoginefilia como algo horrível, essa história de que é só um fetiche. E aí, Uhum. quando chega uma pessoa com essa opinião de que não, a GP é o cara que tem um fetiche nisso daqui, aí qual é o contra-argumento que o ativista vai falar? Não, não é verdade porque ninguém vira trans por fetiche. Ninguém passa pelas coisas que pessoas trans passam pra ter um orgasmo. Não é a mesma coisa ter um fetiche. E ela tá certa sobre isso. Não é a mesma coisa. Está sendo retratado como se fosse, mas não é. Uhum. Outra coisa que a ContraPoints faz no vídeo é falar que, ai, você transiciona porque você tem disforia. Sendo que aí ela ignora que o ponto da autoginefilia é que existe a autoginefilia que não é disfórica e a que é disfórica. Sim, Ai, exato. Tem isso, mas eu tava pensando nesse negócio de fetiche, essa resistência a comprar com fetiche. Isso não apaga o fato de que fetiche é uma coisa interessante no comportamento humano que ainda está carente de explicação. Por que que tem, na minha percepção, mais homens do que mulheres têm fetiches? O que já sugere aquela coisa da maior variação masculina. Às vezes é uma coisa que parece muito condicionada ao desenvolvimento daquela pessoa específica, algum acontecimento de vida dela. Então, o fetiche ainda é um tópico de pesquisa, não necessariamente uma vergonha para quem tem algo assim. O que eu acho problemático é o que está acontecendo em setores do movimento LGBT atual, que é super identitário, super pós-moderno e bem distante de qualquer biologia. Aquela fase lá da Lady Gaga, que eu nasci assim, I was born this way, passou. Venceram os pós-modernos e os identitários. Pessoas como eu, que falam da biologia de ser gay, de ser trans, etc., não são bem-vindas. Enfim, aí dentro desse movimento, como ele está agora, começou uma coisa assim, de que tudo que eu sou, que eu faço entre quatro paredes, é legal e até merece aplausos eu colocar na rua para todo mundo ver. Enquanto eu acho que o fetiche tem um elemento de você não valoriza a privacidade, que eu acho que ainda é uma coisa importante. Não é que eu quero estigmatizar, mas certas coisas é melhor deixar para dentro de quatro paredes mesmo. No caso de ser autoginéfila, não, porque é uma coisa profunda da identidade da pessoa. Agora, eu não acho que todo mundo tem que saber, como é o caso lá, é um funcionário do Joe Biden que é responsável pelo lixo nuclear do governo Biden, colocou pra todo mundo ver que ele tem fetiche de cachorrinho, ele coloca os homens sim, na roupa de cachorrinho e dá chicotada neles e tal e tal. Olha, deixa pro seu quarto, querido. Sei lá, sabe? deixa o cachorro no quintal. Amarra esse au com fio elétrico, os pobres fazem, segundo Caco Antibes. Meu Deus. O que é verdade, eu lembro de amarrar um cachorro meu com fio elétrico. Eu apago ou deixo isso? Pode deixar, que Ok. não vejo nada de ofensivo. Falando sobre etiologias ali. Hum, Quando você pega essa coisa mais grosseira de ser homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem, você tá tirando duas premissas, né? Primeiro, que de alguma forma o cérebro de pessoas do sexo masculino difere das do sexo feminino, e se for o caso, isso se daria por influências hormonais que podem ter ocorrido durante o desenvolvimento fetal. Você falou um pouco sobre isso no episódio 11. Não é algo que deveria ser muito controverso, até porque a literatura e as evidências, elas costumam sempre apontar nesse lado, mas assim, tem alguns grupos específicos dentro das neurociências que são investidos em dizer que não, que isso é neurosexismo, que isso aí não existe. Tem uma porção de texto do Shibboleth sobre isso. Então, uhum, shibboleth com x.org/sexo cerebral uhum. ou barra Neurosexismo. neurosexismo com dois S, barra Ripon, RIPPON. Então, quem quiser ver, tá lá. A segunda premissa é que o sistema nervoso, em teoria, de pessoas trans, teria passado por um desenvolvimento neurohormonal diferente. Hum, De modo que o cérebro de uma mulher trans, por exemplo, estaria mais próximo do de uma mulher cis do que de um homem, uhum. né? O que é uma coisa controversa, a literatura não é extensa, mas existe até certo lugar. Tenta reexplicar de novo para mim como é que poderia acontecer essa diferença. Sim, aqui tem até
até certo limite tem um desacoplamento cronológico, ao menos, entre o desenvolvimento da genitália, que vai ter a cara da genitália adulta, até a metade da gestação, mais o cérebro, as partes que são associadas ao sexo, que ainda estão sendo desvendadas, elas vão se assentar bem mais tarde. O que significa que há uma oportunidade de a genitália desenvolver de um jeito e o cérebro desenvolver de outro jeito. Por isso que até eu favoreci por muito tempo esse negócio de preso no corpo, não sei o quê. Mas, como a gente estava falando, tem também a questão de atração sexual, que também é importante para a identidade. E tem alguns estudos, e esse que eu já citei aqui, é uma revisão do Aimin Bao e Dick Swab, é um chinês e um holandês, 2011 essa revisão, e que eles sugerem, as amostras são pequenas, tá? Mas tem núcleos do hipotálamo que diferem entre homens e mulheres. E eles tomaram cuidado, pelo menos, de ver quem se identifica como trans, mas não fez tratamento hormonal ainda, que poderia ter alterado o cérebro. Exatamente, isso é importante. Isso tem que sempre acontecer. Sim. E lá, eles viram que esses núcleos do hipotálamo, que já sabiam da diferença entre homens e mulheres, eles eram realmente daquele sexo com o qual as pessoas transexuais se identificavam. Especialmente para mulheres trans. Homem trans, eu lembro que só tinha um, para variar, muito mais comum mulheres trans do que homens trans. Então, por isso, há uma desconfiança, que não dá para bater o martelo ainda, porque as amostras são pequenas, de que isso acontece. Agora, outras regiões não mostraram esse padrão. Eu lembro que tinha uma que era, acho que era massa branca, tem a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca tem a ver mais com os axônios, com as conexões entre os neurônios. E essa, entre as mulheres trans, alguma característica lá era típica de homens mesmo. Mas aí a gente pode dizer também que, só para salvar a hipótese, mas só para complexificar como interpretar isso, a gente não sabe ainda quais áreas são importantes para homens nascidos com pênis serem homens típicos e mulheres nascidas com vaginas terem mulheres típicas no comportamento. E outra coisa, mulheres típicas, homens típicos, ainda assim compartilham 10% deles, são meio que indistinguíveis na personalidade. Então, as diferenças comportamentais entre homens e mulheres, elas são na média e tem exceções. Quer uma terceira coisa? O controle das amostras por orientação sexual. Sim, É aí que entra, porque, vamos lá, qual é a questão desses estudos? Porque é muito fácil você pegar aqui e faz um cherry picking, 10 estudos que confirmaram aí uma semelhança da estrutura cerebral de mulheres trans com mulheres cis, dizer, tá provado. Outro, você faz um cherry picking, pega 10 estudos que falaram que não tem nada a ver, é a mesma coisa que homem, então tá desprovado. É fácil fazer isso. Só que você tem que pensar o seguinte, se você pega um grupo de mulheres trans, androfílicas, né, que gostam de homens, e você compara, por exemplo, com 2 grupos controles, um de mulheres cis e outro de homens cis, que não são trans, você vê que o grupo de mulheres trans está neurologicamente mais próximo de mulheres cis do que de homens. Ok. E aí, o que é que você pensa? Isso aqui pode estar associado com a identidade de gênero. É o termo que eles vão usar. Mas tem a possibilidade de você estar observando algo que está relacionado com orientação sexual. Exato. Porque esses grupos controles de homens cis e mulheres cis vão ser majoritariamente heterossexuais. Sim. Então, a gente já sabe há muito tempo, na verdade, que se você compara homens gays com homens héteros e mulheres héteros, em algumas coisas eles vão se aproximar de mulheres héteros. Sim. Do que de homens héteros. Isso já é outro negócio que mostra o quão complicado é você pegar só o estudo e falar, tá provado isso aqui. Você não tá vendo essa nuance. A maioria, se não todos os estudos, que você vai ver que a amostra, ela é quase toda ou toda de mulheres trans atraídas por homens, você vai mostrar essa aproximação. E muitos estudos que não mostram essa aproximação, que mostram que é igual a homem, vão ser de mulheres trans que se identificam por lésbicas. Te dou um exemplo. Tem um estudo 2011 também, em que você estava comparando a distribuição de massa cinzenta de 24 mulheres trans que não tinham tomado hormônios e se consideravam ginefílicas, né, atraídas por mulheres, e com a de 48 homens e mulheres cis heterossexuais. Aí qual foi a conclusão do estudo? Os dados atuais não apoiam a noção de que os cérebros das mulheres trans são feminizados. Era tudo ginefílica. Aí 2 anos depois, um estudo do Departamento de Psiquiatria e Psicoterapia da Universidade de Budapeste, ele tentou um grupo diferente. Veja só como a amostra é pequena também. 10 mulheres trans exclusivamente androfílicas e 7 homens trans ginefílicos.
10 mulheres trans atraídas por homens, 7 homens trans que gostam de mulheres, com 18 homens cis e, enfim, heterossexuais. O que eles concluíram? Nossas descobertas apoiam a noção de que existem diferenças estruturais entre indivíduos com disforia de gênero e grupos controles do mesmo gênero biológico. Descobrimos que indivíduos transexuais não diferiram significativamente dos grupos controles que compartilham sua identidade de gênero, mas eram diferentes daqueles que compartilham seu gênero biológico em seu volume regional de massa cinzenta em várias áreas do cérebro. Ué, 2 anos separando os dois. O que aconteceu? Primeiro que eu quero bater em quem escreveu o gênero biológico, mas continua. Exatamente. E aí, o outro grupo do SAVIC não tinha relatado feminização em nenhuma região do cérebro em relação à sua estrutura. No entanto, algumas áreas mostravam características estruturais particulares no grupo transexual em comparação com os controles masculino e feminino. Essa aí é a pesquisa que era todo mundo lésbica, entendeu? Especificamente, encontraram volumes reduzidos de tálamo e putamen. E é putamen, né? Putamen. Reduzidos de tálamo Bem pronunciado e putamen. no seu cérebro, inclusive. Sim, revela muito sobre mim. Enfim, Sim. é o que acontece. Em um, você tem mulheres trans atraídas por homens com cérebros femininos. Na outra, mulheres trans atraídas por mulheres com cérebros que não tão femininos, mas que têm particularidades próprias. E que não têm relação com o dimorfismo sexual. Interessante. E aí, me fala uma coisa. Quem é que previu isso daí em 2008? Adivinha? Blanchett. Minha visão pessoal é que os cérebros de ambas as mulheres trans, homossexuais e heterossexuais, andrófilas e ginéfilas, provavelmente diferem dos cérebros de homens heterossexuais típicos, mas de maneiras diferentes. Nas mulheres trans andrófilas, a diferença envolve estruturas sexualmente dimórficas, e a natureza dessa diferença se dá em sua inclinação a estruturas tipicamente femininas. Se existe alguma intersexualidade neuroanatômica, ela está no grupo andrófilo. Nas mulheres trans ginéfilas, a diferença pode não envolver estruturas sexualmente dimórficas, e a natureza da diferença estrutural não envolve necessariamente a dimensão homem-mulher. Ele viu isso 2, 3 anos depois foi confirmado. Bom saber que tem gente boa na ciência ainda. Sabe uma coisa interessante? Depois que teve essa confirmação dessa possibilidade, eu acho que de repente alguns ativistas eles acionaram o botão do apocalipse e mudaram o discurso. O que é que acontece ali? Antes eles diziam, olha, tá saindo esses estudos aqui dizendo que, nossa, realmente, né, mulheres trans são mulheres no cérebro e tudo mais. Aí quando os resultados começaram a ficar meio estranhos e tava parecendo que tinha alguma coisa a ver com orientação sexual, eles apertaram o botão do apocalipse, começaram a fazer o quê? A defender as ideias da Daphne Joel, da Gina Rippon, de que homens e mulheres são iguais, porque na verdade o cérebro é um mosaico sexual. Que lindo. Que é uma meia-verdade, que é um mosaico com padrões claros e bimodais, mas por que é claros? Porque hoje, com as técnicas que você tem de escaneamento, você consegue identificar o sexo do portador de um cérebro aí, né? O sexo do cérebro com 90% de acurácia. Isso, 90%. Então, é um mosaico? Com padrões claros. E esse 90% coincide com os estudos empíricos da personalidade. E aí, eles começaram a comprar esse papo de que, não existe diferença, né? Aí criaram esse ponto de convergência incrível entre o ativismo não binário e o feminismo radical. Quem diria que teria esse ponto, né? De um lado, você tem feminista radical dizendo que estudo com cérebro de trans não serve de nada, porque as diferenças não existem. Se elas existem, é por causa da neuroplasticidade. Sim. Que aprendeu com o ambiente, entendeu? Neuroplasticidade explica tudo. Do outro lado, tu tem não binário dizendo, não, todo mundo é mosaico, então no fundo todo mundo é não binário, então esses estudos aí não quer dizer nada. Então assim, veja como os discursos eles mudam conforme a ciência vai descobrindo as coisas, né? O que une os dois grupos, na verdade, é que os valores morais deles vêm antes de qualquer curiosidade sobre a realidade. E o que é que acontece que a gente hoje? Se criou a nova fronteira da teologia, porque antes você tinha as fronteiras de quais são os tipos, o que é que está acontecendo, eram as fronteiras de antes. A fronteira de hoje, que é o que os estudos estão tentando fazer nos últimos 4 anos, mais ou menos, é aprimorar os grupos controles, né, para controlar por orientação sexual e comparar com homens gays, comparar com mulheres lésbicas, para ver como é que isso se organiza. Porque você imagina, a partir do momento que você presume que transexualidade está envolvida com inversão psicossexual, por isso que dizem, realmente, seu cérebro, seu corpo sofreram influências hormonais de forma incongruente, né? Se imagina
que essas características que você tenha venha junto aí uma homossexualidade, referente ao sexo que você nasceu. Uhum. Então, é muito fácil, desse ponto de vista, você explicar uma mulher trans androfílica, atraída por homens, e um homem trans ginefílico atraído por mulheres, porque tudo se encaixa na Uhum. lógica da inversão. É bem mais difícil você explicar uma mulher trans que seja lésbica, ou Uhum. um homem trans que seja gay. É muito mais difícil explicar dentro da lógica da inversão. Sim. Entendeu? Aí, como é que você explica isso daí? Você tem duas formas de enxergar o processo de inversão. Na primeira, essa inversão que você está falando, ela acontece de uma forma bem integralizada, né? Então, você tem pessoas do sexo masculino com graus diferentes de feminilização, né? Então, no extremo ali, você tem o heterotop, o homem heterotop típico, né? Aí Adoro. você vai andando nesse espectro, isso é a primeira versão da inversão, né? Que é gradativa integrada. Aí você vai andando, você chega no homem gay mais masculino. Você chega no sigilo. No sigilo, no Uhum. broderagem. Isso, exatamente. E eu sei que expressões de masculinidade e feminilidade, elas vão estar agindo também em resposta ao ambiente, né? Então, talvez um gay mais másculo, em alguns casos, ele pode estar forçando ser mais másculo para se proteger. Ou para atrair? Exatamente. Mas também tem um lado espontâneo também, tem as duas coisas acontecendo. E aí, depois dele, mais adiante, você tem o Malivieira, que ele é o gay low effort. Ah, gay low effort. Então, que com Que ele, bigodinho. ele não é nem uma coisa nem outra, ele é o Oliveira. Sei, que É bom. alguém que Então, não tentou. Não sei não. Eu sei que você é alguém que não tentou. Aí ok. mais pra frente, você tem aquele gay super afeminado, né? Aí Uhum. mais pra frente tem aquele gay que é muito afeminado. Tu Sim. tem Pablo Vittar. É a Aí, POC, a famosa POC. a POC. Aí no final, no extremo dos extremos, você tem a mulher trans androfílica. E tipo, isso que eu tô falando é uma coisa muito polêmica. Porque existe essa necessidade de você querer separar totalmente, por questão didática, orientação de gênero, entre aspas. Mas Uhum. é uma coisa indelicada você dizer que existe uma ideia de que mulheres trans podem ser o extremo do gay. Mas tem Uhum. evidência pra isso? Tem muita. Tem. Basicamente dizendo que Muita. você é a viada que saiu ao controle. Sim. Você é É a porque descontrolada do funk. É porque sexologicamente, primeiro, você tem intersecções genéticas, Uhum. genéticas entre homens gays e mulheres trans androfílicas. Tipo, Sim. é uma coisa que assim, não tem como você separar, entendeu? Tem o padrão de ordem de nascimento. Exatamente. Tem uma questão genética, tem isso. Você comentou sobre o efeito da ordem de nascimento fraternal. Em resumo, tá dizendo que quanto mais irmãos velhos você tem, maiores as chances de você ser gay. Por quê? Quer dizer que o organismo da mãe vai acumulando formas de perceber aqueles fetos masculinos como algo externo, que deve ser atacado pelo sistema imune da mãe, e por isso, quanto mais novo, maior acúmulo de defesas imunológicas. Essa é a hipótese. E essas defesas Uhum. imunológicas atuariam no cérebro daquele feto, alterando a masculinização daquele cérebro. Uhum. Esse seria um dos fatores envolvidos, obviamente, até porque senão não existiriam primogênitos gays. O ponto não é que não dá pra ser gay sendo primogênito. O ponto é que quantos mais irmãos velhos você tem, maiores as chances são de você ser gay. A cada gravidez masculina, se aumentaria a resposta imune dessa mãe a antígenos que são específicos do sexo masculino, que estariam relacionados ao cromossomo Y. Então, quando a mãe ela tá carregando o seu primeiro filho, a barreira placentária está protegendo um da exposição às proteínas do outro, para que elas não se misturem. Porém, existe uma mistura inevitável do sangue no parto que acaba expondo a mãe pela primeira vez a proteínas que são específicas do sexo masculino. A partir do momento que isso acontece, o sistema imunológico dela começa a produzir anticorpos para essas proteínas e a placenta acaba transportando esses anticorpos para pole subsequente. Então, meio que ocorreria uma feminilização do feto durante o útero. E isso foi, assim, observado no mundo todo, entendeu? Uma das coisas mais replicadas que você tem no estudo da base biológica da homossexualidade, né? E descobriu também mais tarde, veja só, que mulheres trans têm a mesma coisa. Uhum. Com mulheres trans que são andrófilas, que gostam de homens. Lembrando que isso aqui não é nem necessariamente que a gente falou sobre exposição hormonal ao útero. São meio que vários fenômenos acontecendo
ao mesmo tempo. Daí você tem um estudo britânico com 440 mulheres trans, sendo elas 100 andrófilas, 135 ginéfilas, então 100 atraídas por homens, 130 atraídas por mulheres, 150 bissexuais e 50 assexuais. E elas perceberam que as mulheres trans andrófilas atraídas por homens, elas tinham mais irmãos mais velhos do que os outros subgrupos. E que cada irmão mais velho aumentava em 40% as chances dessa mulher trans ser andrófila em vez de ginéfila. E isso foi replicado, inclusive, no Brasil. Tem pesquisa de 2016 feita no Brasil, comparando mulheres trans, andrófilas, com homens cis, heterossexuais. E quando eles comparavam as duas populações, mulheres trans que se atraem por homens e homens cis heterossexuais que se atraem por mulheres, e quando você comparava os dois, para cada irmão mais velho que você adicionava, aumentava em 32% as chances daquele sujeito ser uma mulher trans e não um homem cis. E isso continuou sendo feito pelo mundo todo, tá? Desde mulheres trans canadenses, as Fafines da Samoa, tudo. Singapura, Coreia do Sul. Então, assim, é uma coisa muito, muito replicada. E que só tá aí por causa de quê? Do Blanchard. Foi ele que começou com isso. Ou seja, há uma continuidade ontológica de homem gay com mulher trans e ficar no mundinho infantil da ideologia queer, que quer separar totalmente a tal da identidade de gênero, da atração sexual, da orientação sexual, isso não ajuda ninguém. E se tiver problemas de saúde que sejam específicos de transexuais, homossexuais e outros específicos de autoginéfilas, como é que fica? E sobre homens trans, eu encontrei sim um estudo que fala sobre processos de masculinização e feminilização durante a fase pré-natal, que fala sobre a possibilidade de homens trans terem sido expostos a níveis inadequados de estrogênio durante o desenvolvimento. Na verdade, são duas coisas, né? Ou a causa do fenômeno seria estrogênio insuficiente no ambiente intrauterino, ou que tinha bastante estrogênio, porém, o feto, geneticamente, ele tinha pouca sensibilidade a esse estrogênio. Aí a pesquisadora faz uma analogia com torre de celular. Ela fala, pense nisso como a torre de celular controlando chamadas remotas. A torre pode não estar produzindo sinal suficiente, que é o cenário 1, né, que tem pouco estrogênio. Ou o telefone receptor pode não ser capaz de processar a mensagem, que é o cenário 2. Em qualquer um dos casos, a chamada não passa. Ou seja, se você é homem trans, está escutando isso aqui, culpe a Tim. E aí vai ser a mesma coisa com mulheres trans. Já volto um pouco na parte da genética, porque vão ter estudos, né, por exemplo, mostrando um estudo em que as mulheres trans da amostra, elas apresentavam uma versão mais longa de um gene receptor que reduz a eficácia da testosterona. É uma amostra pequena, né, de 29 mulheres trans, porém é algo que eu gostaria que tentassem replicar depois, né, que eles escrevem. É possível que uma diminuição nos níveis de testosterona no cérebro durante o desenvolvimento possa resultar em uma masculinização incompleta do cérebro, resultando no cérebro mais feminilizado. Durante o desenvolvimento ou pós-natal, porque tem uma fasezinha no começo, logo depois que você nasce, que você tem a mini puberdade. Acho que a gente falou sobre isso no episódio 11. Beleza. Tem algum estudo falando sobre algum marcador genético em homens trans também, mas enfim, é muita coisa. E aí, uma outra forma seria você achar que ela pode ocorrer de forma não integral. Você vai estar dizendo assim, tem uma partezinha do cérebro que está associada com identidade de gênero, ou então autoimagem, percepção de autoimagem, digamos, e ela vai sofrer essa interferência nessa parte, né? Então, no caso do homem trans, vai ser masculinizado, essa parte do cérebro. Mas aí tem uma outra parte que é da orientação sexual. E essa vai estar intacta, digamos assim. Então, existe a versão da inversão, que ela é assim, integral do cérebro todo, e outra de que não, existem módulos ali do cérebro, uma associada com cada coisa. É uma coisa que tem evidência? Não, é só conceitual. É muito conceitual. Tem um outro estudo perdido que tenta apontar algo nesse sentido. Eu tendo a ver mais, assim, a etiologia de ser um homem gay e a etiologia de ser uma mulher
trans, tem uma intersecção importante. Pode ser que compartilha com certeza, compartilha muitos elementos, mas pode ter alguns elementos que são exclusivos de cada grupo também. Tem um estudo de 2018, também coloco na descrição, que ele tentou fazer isso com amostra pequena. Eles relataram, né, dados de ressonância magnética, incluindo espessura cortical, né, ressonância magnética funcional, em estado de repouso, de 27 mulheres trans, 40 homens trans, 80 homens heterossexuais e 60 homens gays. Eles colocaram o grupo controle dos gays. E aí, no resuminho deles, eles dizem o seguinte: nossos dados mostram que a homossexualidade está ligada ao dimorfismo sexual cerebral e a disforia de gênero envolve principalmente redes cerebrais mediando a percepção do eu-corpo. Eles usam o termo eu-corpo. Entre os controles homossexuais cisgêneros, o dimorfismo sexual mais fraco foi encontrado nas conexões, no caso homens gays, né? Foi encontrado nas conexões da massa branca e ele estava com dimorfismo revertido na questão da espessura cortical. Então, questões envolvidas com dimorfismo sexual. Dimorfismo e sexual. Essa coisa de eu-corpo, eu acho que eu sei o que é mais ou menos. É que essa história de que a gente tem 5 sentidos é mentira, tem muito mais que 5. E um dos sentidos surpreendentes que não tá nesse do senso comum é a propriocepção. Que é, por exemplo, você fecha o olho e você mexe a sua mão, você sabe mais ou menos onde ela tá em relação à sua cabeça, por exemplo. Apesar de você não ter a pista visual. Então você tem uma noção do seu próprio corpo. Então pode ser que eles acharam os correlatos da propriocepção que estão diferentes lá na amostra das trans. Entenderam assim. Então falaram, ok. Encontraram essas diferenças no dimorfismo, então digamos que o cérebro estava feminilizado nos homens gays. Encontraram a mesma coisa no grupo trans, de mulheres trans, porém, essa questão parece ter desaparecido quando eles corrigiam para orientação sexual e quando eles adicionavam os controles homossexuais. Em vez disso, os dois grupos de mulheres trans e homens trans apresentavam características que eram singulares, eram a maior espessura cortical, bem como conexões estruturais e funcionais mais fracas no córtex cingulado anterior e córtex occipitoparietal direito, que são regiões conhecidas por processar a percepção do corpo no contexto do self. Eles escrevem isso. É uma leitura mais longa, eu vou deixar aqui para quem quiser, mas o ponto é que existem alguns estudos com amostras pequenas que tentam fazer isso. Tipo, olha, realmente, como tá falando de orientação sexual, se um homem gay e a mulher trans que gosta de homens, tem essa semelhança aqui nessa questão dimórfica. Mas, aparentemente, todas as pessoas trans, independente de qual seja, tem uma coisa particular também, que eles assumem que está relacionada com essa percepção do próprio corpo. Se isso vai ser, assim, replicado, não sei. Mas interessante o elemento da propriocepção aí. Isso aqui é esse mesmo que eu tô dizendo. Eu gostei de uma palavra que você usou, autoimagem. Eu até estava pensando que a gente poderia, talvez, redescrever a disforia como um conflito entre o desenvolvimento natural das características sexuais e a autoimagem sexual. Assim, tem gente que descreve disforia como sendo a quebra de expectativa do seu sistema nervoso com o padrão hormonal que o seu corpo está passando e as mudanças que está sofrendo. Então é como se o seu sistema nervoso estivesse preparado para uma coisa, para ter um tipo de padrão hormonal no seu corpo, e aí de repente acontece uma coisa totalmente diferente. E isso geraria essa dissonância para você. Mas se a gente definir disforia assim, a gente está excluindo as autoginéfilas. Sim, isso vem do discurso já de quem quer dizer que é tudo a mesma coisa, entende? Mas o ponto é o seguinte, e aí eu vou estar falando da minha experiência então aí também. É como se você estivesse tentando instalar um software feito para rodar no Windows, aí você tá usando o macOS, tá ligado? Sei. Eu não sei até onde isso pode ser verdade, eu acho que talvez seja algo que cai naquela categoria de é uma coisa bonitinha de explicar, então deve ser isso. Então eu vou dizer que é isso. Mas se eu for ser sincera contigo, às vezes eu senti uma coisa assim, no meu caso. Quando eu comecei a tomar estradiol e bloquear a testosterona já adulta, eu tinha meus altos e baixos, mas no geral eu senti um pouco disso. Principalmente na forma como eu lidava e me comunicava com meus sentimentos, até minha sexualidade. Eu acho que eu fiquei mais funcional. Eu comecei a sentir que meu corpo estava trabalhando de um jeito que parecia se encaixar melhor, né? Enfim. Então você colocou o emulador do Super Nintendo e rodou o jogo. Sim, finalmente. Foi tipo isso. Eu fiquei mais funcional. Eu achei que meu corpo estava trabalhando de um jeito que parecia se encaixar melhor. Não sei, com personalidade, eu não sei. Pelo menos se encaixar melhor do que o padrão hormonal masculino fazia. Eu tento não ir muito longe nessas coisas para não ficar muito mística, né? Sei. Mas, até certo nível, talvez a analogia do software e hardware faça algum sentido. Isso é o mais longe que eu vou. Interessante. A gente pode pensar em analogias mais precisas, mas essa tá uma boa candidata.
É isso, falamos horrores. A minha conclusão aí da questão que eu falei que o tema era fronteiras etiológicas. Acho que a nova fronteira é ver realmente essas questões dos grupos controles e tudo mais. A gente tentou trazer muita coisa ao mesmo tempo no episódio só, mas assim, com o tempo vão se criando adendos para ficar melhor. Ok, eu espero que esse podcast não fique com 2 horas. Eu espero que ele seja um comprimento típico do Toblock. E eu vou prometer isso aonde? E o que mais que eu tenho a dizer? Eu vejo outra similaridade do Blanchett com o Darwin, que o Darwin disse, olha, as espécies mudam e o mecanismo que eu estou propondo é esse aqui, seleção natural. Mas ele deixou claro que poderiam ter outros, e como realmente tem, como a deriva genética, que a gente descobriu depois. E o Blanchett faz a mesma coisa. Olha, tem esses 2 tipos aqui, é aquela bagunça lá dos 6, da escala, sei lá quem, com 6 categorias. Ele simplificou de um jeito que é científico, que é a redução. E o que é a redução? Menos elementos explicam mais coisas. E isso ele teve sucesso em fazer. E ele não diz que só tem isso no mundo, mas que isso explica o que é a variação que ele viu muito melhor do que aquela bagunça daquela escala anterior. Aí, o que eu sempre ouvi quando eu falava dessas coisas, não da tipologia do Blanchett, mas de ter algum relapso no cérebro aqui. Eu não preciso da ciência para me afirmar quem eu sou, eu não preciso de aval da ciência para ser quem eu sou. Eu não estou questionando isso, a liberdade é sua, você seja quem você quiser ser e achar que é sem problema, mas eu acho que é um auxílio à minha identidade eu saber o que objetivamente eu espero de mim mesmo, inclusive em coisas como exercício, talvez é um tipo de exercício que é mais atraente para mim, vai me ajudar melhor as minhas metas. A chance de você tropeçar e cair de cara no chão dessa abordagem, de que eu não preciso da ciência, eu não preciso de coisas objetivas para ser quem eu sou, a chance é muito maior. Simples assim. E uma coisa última que eu quero comentar, o meu comentário final, é que você tá com um chupão no pescoço. A gente grava com Gente, vídeo. só uma coisa, é importante, eu tenho que falar isso, porque assim, isso acontece na faculdade, acontece aqui, eu já expliquei. É o seguinte, gente, eu sou uma pessoa que eu tive muitas mazelas na vida, não foi só disforia, não. Eu tive câncer, eu tinha um catéter enfiado no meu pescoço, aí eu tenho manchinhas no meu corpo, e agora, onde tinha um catéter, onde era a cicatriz, tem uma mancha meio amarronzada no meu pescoço. Aí eu passo um pouquinho de maquiagem às vezes, não disfarça muito bem, mas disfarça. Todo mundo acha que é um chupão. Todo mundo acha que Eu é um chupão. manteria a história do chupão mesmo, que essa aí de arranca é muito complicada. Essa aí de câncer, de não sei o que. Fala logo que é um chupão mesmo e Não, segue a vida. Ali, eu queria tanto que fosse, meu amigo. Fala assim. Porque se eu tivesse, cara, se eu tivesse há meses com o mesmo chupão, quer dizer o quê? Que ele é recorrente. Sim. Aí você diz. Eu queria muito que fosse, mas não é. Exato. Aí você fala, é um chupão porque eu tenho um putamen muito avantajado. Acabou, gente. Acabou o episódio. Ele conseguiu. O Eli conseguiu me fazer querer acabar esse episódio. Tchau. Cansei. Beijos pra você. Beijos. Não se esqueçam para patrocinar o Chibolete. Agora é só R$10 mensais em chibolete.org/10. Chibolete com X, 10 como você quiser. E vocês vão me ajudar a me financiar para eu comprar mais maquiagem para eu esconder cada vez mais o meu não chupão. Ok. Fim. Tchau, tchau. Agora eu vou voltar a ser passiva. Beijos. Eu apago ou deixo isso? Pode deixar. Ok. Não vejo nada de ofensivo. A gente investiga nas etiologias agora, tá? Tá, você tá falando, a gente vai chegar, a gente tá 2 horas, você não vai me segurar aqui 4 horas, não, tá? Só te aviso. Tá bom. 1 hora depois. Terminar logo, que a Agatha se empolga quando o assunto é isso e fica. Pronto. Pronto. Meia horinha só, eu juro. Meia? Tá. Meu Deus.